laterais também? Tá. Tá ótimo, pode começar. Pessoal, bom dia para todo mundo. Quem não me conhece ainda, eu sou Vinícius, sou juiz aqui da 2ª Região. Fui aprovado em 2014 no TRT3, fiquei lá em Minas Gerais por mais ou menos 1 ano e meio, fiquei até abril de 2016. Daí permutei, voltei de volta para São Paulo, sou natural de Santos, litoral aqui da 2ª Região. E atualmente sou juiz auxiliar fixo há 2 anos, especificamente dessa vara, da 4ª Vara de Barueri. Até pretendo, eventualmente, até o final desse ano, mudar para uma vara de São Paulo, capital, que Barueri está um pouquinho complicado para quem conhece de lá. Muito processo. Barueri. Você pegou Barueri? Barueri. Clércio. Nossa, Barueri é complicado. Quem que era o substituto na época? Dr. Márcio. O Márcio. Calmo ele. Muito. O Márcio passou comigo também, na mesma época, a gente passou juntos. Para explicar como é que vai ser o curso, essa é a 2ª edição do curso de atualização jurisprudencial. Essa sexta-feira, a gente está fazendo como cortesia, muita gente pediu, faz simulados, dá aula de 2ª fase, mas muita gente mesmo. A gente vai fazer só o curso de atualização, mas quando eu falei do curso de atualização, foi assim, uma enxurrada de mensagens. Faz 2ª fase, faz sentença, etc. Deu, tá bom. A gente pegou a sexta-feira, a gente está fazendo como cortesia, e eu vou dar a 2ª fase, obviamente, e a Amanda, tá com calor? Quer que eu abaixe um pouquinho a temperatura? Tá bom? Tá conseguindo ouvir? E daí, sexta-feira, período da manhã, eu vou pegar a 2ª fase, e o período da tarde, a Amanda Diniz, que também é colega do TRT1, vai pegar a parte de sentença. Então, a gente vai dividir o meio a meio aí, eu vou pegar 4 horas na manhã, 4 horas na tarde para a Amanda. No meu período, eu vou dar mais ou menos 1h30, 2 horas de teoria, 1h30 mais de teoria, e a Amanda também vai tentar dar um pouquinho de teoria no começo. E daí o restante do tempo, que vai dar um pouquinho mais de 2 horas ou 2 horas, é de simulado. Obviamente que o simulado não será de 10 questões, vai ser de 3 questões para a gente conseguir colocar no tempo. E eu fiz um espelho de correção desse simulado também. Coloquei lá todos os pontos que eventualmente a banca constaria. Na parte teórica, que é a parte antes desse simulado, antes da parte prática, eu vou explicar tudo como redigir uma resposta. Tá? Vou tentar colocar bastante conteúdo o máximo possível. Só que conteúdo mesmo de direito material e direito processual, constitucional, administrativo, enfim, tudo que tiver de jurisprudência, a gente vai pegar sábado e domingo. Eu vou ter 8 horas, a Amanda mais 8 horas, no total fechando 24 horas nós dois, nos 3 dias. Tá bom? O primeiro curso que a gente deu foi em setembro do ano passado, de atualização jurisprudencial. A gente sempre dava curso, mas a atualização, o primeiro que foi em setembro do ano passado. E no de setembro do ano passado, a grande parte do pessoal era quem estava na fase oral. Dos alunos que tinha, acho que pelo menos uns 80%, 70% era o pessoal da fase oral. Daí a gente acabou gostando bastante do curso, o pessoal gostou bastante, muita gente pediu a 2ª edição e a gente está fazendo agora em abril. E a gente quer, se Deus quiser, fazer um por semestre, vai depender só da Amanda fisicamente, né? Isso a Amanda vai falar depois, não vou dar spoiler, ela vai explicar depois para vocês. Vamos lá, qual que é o objetivo do curso aqui? Primeira coisa, retrospectiva jurisprudencial atualizada da área trabalhista. Mas é só direito material e processual do trabalho? Não. Tudo que possa influir nisso também. Vou trazer muito julgado do Supremo, vou trazer muito julgado do STJ, vou pegar a jurisprudência não apenas do TST. Óbvio, nosso foco é a área trabalhista, a maioria dos julgados da área trabalhista são do TST? Sim. Mas STJ e STF também têm decisões muito importantes e que podem ser cobradas em prova. No último concurso nacional, no espelho, havia pelo menos 2 ou 3 questões que envolviam jurisprudência do STF. No concurso do MPT, a mesma coisa, também consta, eu vou trazer o espelho para vocês, vou mostrar, também constavam questões que traziam jurisprudência atualizada do STF e do STJ. Tá? Depois, a gente vai dar destaque, ao longo do curso, a gente vai dar muito destaque prático e teórico para concurso. Isso aqui pode cair assim no concurso, isso aqui pode cair numa prova de sentença assado, isso aqui pode cair numa prova de 2ª fase desse jeito, e eu vou explicar cada uma delas também. E por último, que nem falei, hoje está sendo como uma cortesia. Então, assim, se quiserem interromper, podem perguntar. É uma aula um pouquinho mais light do que amanhã, que vai ter mais conteúdo. Amanhã e domingo que vai ter um pouquinho mais de conteúdo. E como que ficou a distribuição do tempo de aula nosso? Hoje, sexta-feira, eu vou pegar das 8h30 às 12h30.
E a Amanda vai pegar o período da tarde das 13h30 às 15h30, tá? No sábado, mesmo esquema, eu de manhã, Amanda de tarde. E por fim, no domingo, aí inverte. O período da manhã vai ser da Amanda, período da tarde, meu. Vamos falar primeiro, antes que todo mundo já comece a me bombardear de perguntas, quando que serão os próximos concursos, seja magistratura, seja IPT? Eu acho que eu recebo no meu WhatsApp, vamos colocar umas 50 mensagens por dia, dessas em torno de 50%, quase metade, é sobre, Vinícius, e próximo concurso, e próximo concurso? Então já vou explicar aqui no comecinho para tentar matar um pouquinho a curiosidade, tá? Primeiro falar da magistratura. Na magistratura a gente teve mais ou menos 230, mais ou menos não, exatamente 230 aprovados no último certame. Exatamente 230. Desses, 147 já foram nomeados e dos restantes que faltam, 2 ou 3 não deverão tomar posse. O que restam para a gente, aproximadamente 80 pessoas a serem nomeadas. Serão nomeadas esse ano? Serão nomeadas ano que vem? Quando serão nomeadas? A ideia inicial do TST, até tinha comentado isso na época, porque foi dito pelo TST na época para a comissão de aprovados, era que a segunda leva fosse nomeada em maio ou junho desse ano. Vai ser? Não vai ser mais. Em razão da limitação de capital, limitação nossa orçamentária, da JT de uma maneira geral, uma parte desses 80 restantes vão sim ser nomeados esse ano, mas uma parte menor do que a gente esperava. O que é esperado é que tenha mais 1 ou 2 nomeações neste ano. Seja a primeira, por exemplo, de 12 ou 15, a segunda de mais 10 ou 12. Então vamos dizer que mais 25 sejam nomeados esse ano, do total desses 80 restantes. Vão faltar para o ano que vem aproximadamente de 50 a 55 nomeações. E vai ser nomeado em 2020 ou vai ser nomeado em 2021? Ainda mais agora, ontem muita gente me mandou mensagem já perguntando isso. Isso a gente não tem como fechar ainda. Vai depender de se é possível ou não comportar isso na lei orçamentária nossa, na restrição orçamentária que a gente está tendo agora. E não é só da JT, tá? A restrição orçamentária que a gente está enfrentando agora é de todo o Poder Judiciário de uma maneira geral. Para explicar o que aconteceu em breves palavras, passou a emenda constitucional que faz o teto dos gastos. O que é isso? Não pode aumentar os gastos públicos, cada poder, cada órgão, não pode aumentar os gastos públicos, além do gasto pretérito corrigido pela inflação. É isso que está acontecendo agora. A gente está tendo que limitar, porque quando a pessoa se aposenta, ela continua tendo um gasto, seja ou morte, pensionamento por morte, caso o juiz faleça e deixe pensão para os filhos, seja aposentadoria, caso a pessoa aposente, vai continuar havendo esse pagamento. Então, em razão disso, as nomeações que são as livres, que é, por exemplo, posse por cargo inacumulável, pedido de exoneração, demissão sem manutenção de salário, etc., etc., essas aí, ótimo, pode nomear outra pessoa em seguida. Nas demais, a gente ainda depende de previsão orçamentária para isso. Vinícius, e quando que você acha que vai ser o próximo concurso? Magistratura, eu acredito que vai ser ou final do ano que vem, antes eu até acreditava que seria começo do ano que vem o edital, eu acredito que vai ser ou final do ano que vem, ou meados do ano que vem, vamos colocar, entre julho de 2020 e fevereiro de 2021. Vai ser nessa faixa, eu acredito. Por que eu acredito nisso? No momento que lança um concurso, primeiro que o concurso tem boa parte das receitas próprias, tá, com inscrições. Você paga lá 1% do subsídio de um juiz, que atualmente está R$300, daí você paga R$300, essa receita própria é utilizada em parte para financiar o concurso. E daí como é que fica o restante? Nomeação. As nomeações de um concurso público, principalmente da magistratura trabalhista, enquanto nacional, demoram muito tempo para acontecer. O último concurso, pessoal, foi lançado em junho de 2017. A nomeação foi em abril de 2019. Levou 2 anos. 2021 o orçamento vai estar ótimo já, de novo, graças a Deus, vai voltar a ter nomeação normalmente, não vai ter nenhum tipo de problema orçamentário, essa expectativa nossa. Só que até lá a gente vai estar com restrição para nomeação. O que, por exemplo, me leva a acreditar que a gente deva ter um edital em 2020, possivelmente segundo semestre. Porque a nomeação vai ser só em 2022, quando a gente já vai ter uma sobra orçamentária boa. Se esse ano passado a gente teve um crescimento do PIB, pequeno, mas tivemos. Esse ano a expectativa é que cresça 1,9%. A expectativa para o ano que vem, segundo os dados atualizados do Banco Central, é próximo de 3,5%. Se isso de fato acontecer, 2021 a gente vai ter um orçamento muito bom, mas tem que acontecer, né? Primeira coisa, depende
de sair do papel essas teses aí e realmente ser prática. Eu acredito que assim a gente deva crescer, porque a gente teve uma retração muito grande do PIB nos últimos anos, e a retração depois de retração é normal que venha um crescimento um pouquinho mais acentuado. Então, para mim, edital da magistratura vai ser nessa faixa, tá? Que nem eu falei, não esgotará a lista em 2019, segundo as últimas informações. Daí o edital deve sair ou 2020 ou comecinho de 2021, no meu sentir. E MPT, Vinícius? MPT no último concurso foram 30 aprovados. Graças a Deus, 13 do... Alguém levantou a mão? Não? Graças a Deus, 13 do curso. O pessoal, inclusive, que está agora já na magistratura, alguns passaram nos dois, MPT e magistratura. Da magistratura, dos 230, foram mais ou menos 164 ou 165. Eu não fiz a conta exata, mas que eram do curso ou meu ou dos cursos que eu fiz junto com a Amanda também, de segunda fase. No MPT faltam 8, faltam a nomeação de 8. Mais 2 já tem vaga. Por quê? Posse em cargo inacumulável. Uma delas é a Flávia Jacó, que tomou posse na magistratura, que era aluna também do meu curso. E quem foi a outra? Não me lembro mais, mas teve um outro cargo inacumulável. Quem? A Marina Tramonte. A Marina Tramonte acabou optando pelo MPT, né? Daí sobrou uma vaga mais na magistratura. Na verdade, foi pedido de exoneração que teve. E daí é o seguinte. Daí 2 já tem vaga e vão ser nomeados em breve, e vão faltar 6. 1 não deverá tomar posse, que vai ser a Júlia, e vão faltar 5. E daí 1 já tem um 5º em andamento no TRT-12. Uma vaga para o MPT, vai ter um procurador regional do trabalho que vai tomar posse como magistrado, como desembargador, no caso, em 2º grau, e vai sobrar mais uma vaga. Quantos vão restar? 4. E daí o procurador-geral do trabalho, o Ronaldo Fleury, falou que a ideia dele, inclusive em entrevistas, isso aqui não é nada sigiloso, é fazer um concurso antes dele sair, ou seja, ainda em 2019. Tá? O concurso do MPT também demora bastante entre lançamento do edital e nomeação. A última vez demorou 17 ou 18 meses. Acho que foram 17 meses, um pouquinho menos que a magistratura, que foram 21,5. Então é possível que a gente tenha o concurso do MPT ao final do segundo semestre desse ano. A ideia, pelo que foi me dito, é que é possível que todos os 4 restantes sejam nomeados até agosto ou setembro desse ano. Sendo nomeados já vai esgotar a lista e daí, obviamente, vão ter que lançar um novo concurso. Tá? A restrição orçamentária do MPT foi um pouco menor do que no Poder Judiciário, porque aqui a gente nomeou bastante servidor também. O MPT não nomeou tanto para o órgão deles como a gente nomeou no Poder Judiciário, que a gente precisava em vários regionais, estava com um déficit bem grande de servidores. Tá? Então, esse é o cenário atual de hoje. Alguém tem uma pergunta sobre próximos concursos, que daí eu continuo a matéria normalmente. Sim. Regionais. Eu conversei com o presidente da Anamatra. Eu estava em Brasília na escolha dos novos empossados, e conversei com o presidente da Anamatra, o Dr. Guilherme, e ele me falou o seguinte, que ele tem, assim, agora que caiu a obrigatoriedade, todo mundo sabe, né? Hoje não é mais obrigatório nacional, isso era objeto, inclusive, de questionamento do MPF no Poder Judiciário, falando que o TST não poderia, porque tira o autogoverno dos regionais. Daí optaram por modificar por resolução administrativa para o facultativo, e ele me falou o seguinte, olha, vai ter um próximo regional, isso a chance é muito grande, só que os grandes regionais vão ter concurso próprio. E ele me citou 2, eu estou fazendo ipsis literis o que ele me falou, TRT2 e TRT15. Tá? Que são os 2 aqui de São Paulo, né? Então, o que eu acredito que vai ser, eu falava isso antes de eu ter conversado com ele. Eu achava que ia ter um próximo nacional, porque os regionais menores não tem por que fazer um concurso. Imagina se é do TRT20, que é um ótimo regional, mas é um regional pequeno em matéria de tamanho físico, o Sergipe. Vai fazer um concurso para prover uma vaga, é um pouco complicado isso, porque é muito tempo, é desembargador e juiz que se afastam da jurisdição para conseguir fazer prova, corrigir, revisar, gasto público. Então acaba sendo um pouquinho desnecessário fazer isso, um pouco antieconômico fazer isso. Então o que eu acredito que vai seguir esse limite, vai seguir esse limiar. Regionais grandes, aqui grandes, os maiores hoje são 3, o 1 e o 2. Esses eu acredito que devam ter concurso próprio. Os demais, ainda mais os que estão com um quadro praticamente cheio, dificilmente vão ter concursos próprios, tá? Eu acho que vale mais a pena daí eles aderirem ao concurso nacional. Sobre concurso, mais alguma pergunta? Você acha que deve cair um pouco as nomeações com essa queda da reforma trabalhista, né? A queda de ações? Eles falam que gira em torno de 40%? No começo, assim que é aprovada a reforma trabalhista, teve uma queda muito grande, mas é porque eles distribuíram muitas antes, né? Antes, na quarta vara de Barueri, pegando os meus dados, a gente tinha uma média de 10 processos por dia.
Os últimos 2 meses, pré-11 de novembro de 2017, a gente chegou a 19 processos por dia, então aumentou 90%. Em seguida, caiu para 3 processos dia, ou seja, diminuiu 70%. Atualmente, aquela média de 10, hoje, em Barueri, está 7. Então, a gente diminuiu 30%. O que a gente tem em junho, pautado para o dia 12 de junho? A decisão do Supremo Tribunal Federal sobre honorários sucumbenciais, justiça gratuita e todas essas matérias que são extremamente delicadas para fins de distribuição de lead. Se o Supremo Tribunal Federal acabar limitando essa nova norma da reforma, por exemplo, lá fala o seguinte: o beneficiário da justiça gratuita, ainda que tenha esse benefício, paga honorários com o valor que ele receber em lead. E ainda assim, também, caso não seja o suficiente, ainda continua em aberto por mais 2 anos para execução, caso seja afastada a justiça gratuita. Se isso de fato for mitigado, volta já nos 10, isso eu tenho certeza, ou seja, volta a ser 100% do que era a distribuição anteriormente. Tá, então, e outra coisa que também restringiu bastante o número de ações hoje é que o número de empregos formais acabou diminuindo muito em razão da crise. Se a crise der uma diminuída, ou seja, voltar a um crescimento industrial razoável, o número de ações e demissões volta a subir bastante, o número de contratações e demissões volta a subir bastante e, com isso, o número de distribuições de leads também. Então, a gente vai depender basicamente desses 2 fatores, crescimento e a decisão do Supremo Tribunal Federal. Daí, mas você acha que os cargos que vão se aposentando não vão ser repostos? Quase impossível se for mantida a mesma distribuição processual. E a gente já está bem perto dela, principalmente aqui no TRT2. Tá? Aqui no TRT2 a gente está com 70% já da distribuição pré-reforma, se não 70%, bem próximo disso já. Na minha vara está um pouquinho mais de 70%, acho que está 73% do período pré-reforma da média anual. Tá? E, conversei também com 2 juízas, uma do TRT1 e uma do TRT3, quando eu estava em Brasília agora. A do TRT1 me falou que são aguardadas 60 aposentadorias agora, entre reforma da Previdência e queda do auxílio moradia, que já aconteceu, não temos mais auxílio moradia, infelizmente, para vocês que vão entrar na carreira. E mais bom em matéria de concurso. E no TRT3 são 40 aposentadorias. Eu não sei o TRT2, eu não tenho dado daqui. Mas só nesses 2 regionais que são os segundo e terceiro maiores depois do TRT2 são 100 aposentadorias em um período de 1 ano, uma quantidade muito grande de aposentadoria. Então a reposição, o momento que sair o concurso vai ser um concurso que vai ter bastante nomeação, porque a gente não vai ter mais restrição orçamentária e vai ter muito cargo vago. Então, mas o Bolsonaro não poderia eventualmente extinguir os cargos de juiz? Não tem como. Primeiro que é cargo de político, né, é um agente político. Segundo que aí nesse particular dependeria do Congresso, etc, para ser aprovado por causa da separação dos poderes. Então a gente vai ter muito cargo vago a partir do final de 2020 e muito cargo vago com previsão orçamentária para nomeação a partir de 2021. Tá? A gente já tem hoje, dos 230 aprovados, hoje a gente tinha 302, a última vez que eu peguei 302 ou 303 cargos de juízes vagos. Então a gente já tinha 62 ou 63 cargos vagos. O problema é que se há ou não orçamento para isso que a gente estava aguardando. Tá bom? Aí só para explicar também, esses 2 primeiros anos agora, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, depois da emenda do teto dos gastos, tá? Que foi aprovada em 2015, né? Final de 2015. Esses 2 primeiros anos, 2016. Então foi 2015, 2016 e 2017. Isso, 2017 e 2018. Esses 2 primeiros anos a gente teve um acréscimo por parte do Poder Executivo que era uma previsão da própria emenda, que suplantou alguns gastos nossos. Acho que no ano passado ou ano retrasado foi próximo de R$1 bilhão. E esse ano, em 2020, talvez a gente não tenha. Não é certo ainda, vai ser motivo de objeto de discussão, acredito eu, até no Supremo, eventualmente conversas com o Poder Executivo também por parte das associações. Então a gente vai depender um pouquinho disso para saber quão rápido vão andar essas nomeações restantes desses 80 que faltam agora. Tá bom? Alguma outra pergunta? Concursos? Vamos lá. Primeiro falar um pouquinho do MPT, tá? MPT, na última prova, foram 5 questões, 5 horas, 1 hora por questão. Então é uma prova bastante diferente da magistratura em matéria de tempo, até na prática também é assim. Na magistratura a gente faz uma sentença muito mais rápido do que um procurador tem de tempo para fazer uma peça. Não estou reclamando, mas é a prática, né? Tem muito mais poder, muito mais processo do poder judiciário do que oriundos do MPT. Então acaba que a gente tem uma demanda processual bastante grande. No MPT, as questões, no último concurso inclusive do MPT, das 5 questões eu acertei 3,5, vamos colocar, 3 questões e meia. Por
porque eles sempre pegam nas mesmas teclas, tá? Eles sempre escolhem aquelas chamadas grandes temáticas. Trabalho escravo, etc., doméstico, é sempre esperado que caia uma questão sobre isso. Inclusive, a maioria das questões dele, em regra, versam sobre direito material, não tem muita questão sobre direito processual. No último concurso teve, no próximo eu acredito que vai ter uma também, mas em regra é mais direito material, convenções da OIT, etc. Eu passei aqui uma lista de 8 temáticas que eu acho que possam cair no MPT nesse próximo concurso, que eventualmente... Vai distribuir esses slides? Eu vou mandar um e-mail para todo mundo com todos os slides, todos os materiais escritos vão estar no e-mail de vocês, não se preocupem, tá? Eu fiz uma lista de 8 temáticas que eu acredito que são as mais quentes do MPT. Uma dessas com certeza vai ter na próxima prova de vocês do MPT, chance é quase 100%. Primeira, terceirização. Isso não preciso nem falar, a gente teve decisão do Supremo, a gente teve diversas alterações legislativas, a gente teve modulação dos efeitos do Supremo, a gente teve muita coisa importante nesse particular. Então, terceirização é uma questão que, assim, 100% de chances de cair, é muito grande. Se não na primeira, na segunda fase. Eu acredito mais em segunda fase. Segundo, a MPT está atuando muito aqui, e muito bem, inclusive. Muito bem mesmo. Grandes acidentes do trabalho. A gente teve dois acidentes muito grandes nos últimos anos. Os dois, infelizmente, no mesmo estado, em Minas Gerais, foram Mariana e, seguidamente, depois, Brumadinho, os dois pelo mesmo grupo econômico ainda. A chance disso cair é muito grande. E hoje está acontecendo em Minas Gerais um seminário sobre grandes acidentes do trabalho. Inclusive, um dos palestrantes é o Sebastião Geraldo, que é um dos melhores, assim, em matéria de responsabilidade civil, um dos melhores doutrinadores, para mim o melhor da área trabalhista. Eu tenho o livro dele, eu acho fantástico. Quem faz meu curso de segunda fase sabe que volta e meia eu abordo ele, faço questão de trazer alguns julgados, algumas partes do livro dele que para mim são fantásticas, tá? Então esse é um dos temas assim que tem que saber. Eu não sei se esse seminário do TRT3 vai ficar disponível depois. Vale a pena vocês procurarem, tá? Eu vou procurar, porque eu queria assistir. Infelizmente não pude estar em Minas Gerais essa semana, por motivos óbvios. Mas é um seminário que vale muito a pena assistir. Os palestrantes foram todos muito bons, então vai ser uma coisa que vai ajudar muito para vocês, tanto no futuro, para exercer a função de que vocês exercem e vão exercer também, como também para provas de concurso. É um seminário mais jurídico, mas para concurso vai ser fantástico também esse aí. Trabalho infantil e menor, isso aqui não preciso nem falar também, cai sempre, sempre. Inclusive aqui teve a decisão do Supremo sobre o alvará, né? Eles chancelaram a liminar, eu vou abordar isso no curso de atualização jurisprudencial, foi no final do ano passado. Liberdade sindical e greve, caiu já no último concurso, é possível que caia de novo, é um tema sempre muito forte no MPT. Liberdade sindical e greve, para eles gostam demais. Então a chance de cair de novo é muito grande. Se não na segunda fase, na PS, se não na PS, na primeira fase. Então, esse é um tema que sempre cai no MPT. Agora, esse aqui é um que vem quente também, o tema 5. Financiamento e unicidade sindical. Financiamento, a gente teve 2 leis que trataram sobre o tema, recentemente. 13.467, todo mundo sabe, o STF falou que é constitucional, o que torna facultativo o antigo imposto sindical. Então, retirou a compulsoriedade, não é mais um imposto, não é mais um tributo em sentido amplo, e deixou de ser, agora é só facultativo. Lembrando que um dos requisitos do tributo é a compulsoriedade. Como não é mais compulsório, não é mais tributo. E tivemos agora a recente MP 873, que eu abordei no curso, quem faz o curso de segunda fase pegou essa parte também. A MP 873 foi pautada essa semana, para o dia 23 de maio, 2 dias depois do meu aniversário, uma data bastante importante. Isso porque os sindicatos colocaram bastante pressão para tentar abordar essa temática. Porque, assim, o que aconteceu na MP? Quem fez a MP merece um certo prêmio de maldade ali, de sexta-feira da maldade. Porque ele fez a MP de forma que desse tempo para a MP não perder a validade no período de cobrança da folha, de cobrança em folha, que é em março, né? Então, assim, o pessoal que fez a MP fez em fevereiro, vai ter os 60 dias ali da MP, eventualmente pode ser prorrogada, ou seja, não consegue nesse ponto. Tá? Essa é uma temática muito forte no MPT. Juntar isso, financiamento, com o fim da unicidade sindical. Porque qual o problema que a gente teve aqui? A gente teve um problema enorme. O problema enorme é que você tirou a obrigatoriedade, só que manteve a unicidade sindical. Então, para mim, como empregado, é horrível porque eu só posso me filiar a um único sindicato na minha base territorial. E para o sindicato também é horrível. Por quê? Porque, independentemente se eu negociar a melhor norma coletiva da história, todo mundo vai fazer jus. Por que o empregado vai querer me pagar? Por que ele vai querer aderir?
Ele tem que ter uma mentalidade coletivista muito grande para aderir. Então, para eles também é péssima, tanto para o sindicato como para o empregado ficou muito ruim, pessoalmente falando. E daí agora o governo tem a intenção, e isso é louvável, essa é uma das atitudes em matéria sindical que, olha, muito bom do governo, que é acabar com a unicidade sindical. Ah, mas não vai enfraquecer? Vai enfraquecer os fracos e fortalecer os fortes. Sindicato que de fato trabalha, que de fato obtém boas negociações coletivas, vai ter maior adesão. Imagina, eu sou empregado dos metalúrgicos. O sindicato dos metalúrgicos conseguiu um abono ótimo, um 13º melhor, com um 14º, algo do gênero. Você acha que eu não vou aderir? Com certeza vou. Meu colega vai ganhar mais do que eu porque a negociação coletiva dele está dando mais dinheiro do que a minha. Então, os bons sindicatos, os que de fato batalham, vão continuar com mais, aliás, vão ganhar mais força. Os fracos, aqueles que são sindicatos de gaveta, que tem muita gente que criava para receber verba pública, fazia um sindicato, colocava na gaveta, recebia todo mês na conta e não tinha controle nenhum sobre esse dinheiro, roubava todo o dinheiro. Pra você ter ideia, acho que foi 3 bilhões em um ano, uma quantidade muito absurda de dinheiro para sindicato que não tem nenhum tipo de representatividade, que ninguém nem sabe quem é um sindicato de gaveta apenas. Tanto é que em alguns estados, inclusive no Rio de Janeiro, teve morte por isso. Teve batalha por sindicato, um outro sindicato ganhou uma eleição, mataram o cara porque era um sindicato de gaveta, falou, o cara vai começar a embolsar meu dinheiro, teve morte. Outro ponto, essa aqui vem muito forte. Ação civil pública e tutelas coletivas. E por que vem forte? Por causa dos grandes acidentes do trabalho. É uma diretamente ligada à outra. Os efeitos da ação civil pública, as obrigações de fazer que podem ser objeto de serem medicadas no Poder Judiciário, todas essas matérias processuais relacionadas ao direito material do trabalho nos grandes acidentes do trabalho. E aqui nos grandes acidentes entra NR, etc, etc. Eu vou falar a lista de livros que eu recomendo levar para a segunda fase, tá? Terceiro, trabalho intermitente e a discussão. O julgamento no Supremo está no dia 12/6. O MPF é bastante contra o trabalho intermitente, por motivos óbvios. E isso vai ser matéria de objeto no Supremo, então vai ter que ver lá como que vai decidir o Supremo e eventualmente também conhecer um pouquinho de doutrina internacional, trabalho 0 hora, aqui na Inglaterra, nos Estados Unidos, etc. É bastante importante para o MPT. E por último, uma matéria que sempre caiu no último, etc. Empregados, estabilidade, garantias de emprego, dispensa de empregado público. Essa é uma matéria também bem forte, o MPT bastante importante da gente saber. Depois eu explico esses julgamentos aqui, eu vou explicar amanhã. Vamos lá, dia 26. Que nem eu falei, hoje vai ser teoria e simulado. A teoria vai ser questões discursivas, mais dicas de redação e estruturação, gestão de tempo, exemplos e temáticas e análise de espelho de concurso. Eu vou trazer dois espelhos da magistratura, um espelho do MPT, vou comentar e vou tentar cantar a bola para vocês na hora que vocês receberem uma questão, o que pode estar no espelho. Tá? Não adianta citar uma teoria que seja muito absurda, muito distante na magistratura, por exemplo, porque dificilmente vai estar. No MPT é possível que esteja. Tá, isso que eu vou trazer. Os simulados serão 3 questões apenas, porque não tem tempo, pessoal. Eu queria fazer mais, só que daí vai faltar tempo na jurisprudência. Então, se eu fizer mais, se eu fizer 4, 5, 10, que era a intenção, óbvio, vocês não vão ter o conteúdo que eu queria dar, que é bastante conteúdo para atualizar vocês. 1h30 no total, com consulta aos materiais permitidos. O que é permitido? Não é permitido... Opa! A Siri aqui, a Siri. O que é permitido, pessoal? O que não é permitido é mais fácil. Tudo que contenha doutrina, que não é permitido. Tudo que contenha OJ, súmulas e jurisprudência de uma maneira geral. E códigos comentados, obviamente. Índice, em regra, é permitida a consulta. E aqui eu trago uma dica para vocês que me ajudou muito nas provas que eu fui aprovado. Em segunda fase, obviamente não pode saber texto de súmula. Só que eu usava, por exemplo, o vademecum acho que era da Saraiva e o da Ridel, que traz o número de súmula. Quando você vai em equiparação, tem lá o número da súmula. Não traz o conteúdo? Obviamente, o conteúdo não pode ter, é vedada a análise. Só que eu sabia lá que tem a súmula 6. Aí eu citava diretamente. Me ajudava demais isso. Ainda que eu esquecesse, às vezes, uma súmula, eu pensava, não, peraí, tem 4 súmulas aqui, tem o conteúdo de alguma que eu não estou citando e que seria interessante eu citar nessa prova. Tá bom? Então, tentem levar um vademecum que tenha índice. Mas e se na hora proibirem de usar o índice? Bem, você fez a sua parte. Você tentou levar o vademecum, tentou fazer a consulta na hora. Não deu certo, mas fez a sua parte. Materiais para a prova. Todo mundo me pergunta, pode post-it, pode grifo, pode marcar texto? Depende muito de prova para prova. Muito. Em São Paulo não era nem permitido grifo em vademecum e nem marcar texto em vademecum, no TRT2.
Em São Paulo não permitiam nem orelha com o nome do código, não permitia lá CPC, não poderia aquela orelhinha que a gente coloca que facilita muito e que não tem nada a ver com cola, né? Mas não permitiam. A maioria dos regionais permite, mas alguns não permitem. O que a gente vai fazer? A hora que sair o concurso, eu vou lançar para vocês um vídeo falando o que pode, o que não pode, explicando tudo. E, eventualmente, se não tiver nada no edital, daí vocês podem abrir uma consulta para a banca para saber se pode ou não. Exposição de motivos. São Paulo proibia exposição de motivos para concurso. Outros regionais permitiam. Ninguém vai consultar. E é engraçado que uma prova de São Paulo, eu tive que isolar a exposição de motivos do Código Penal. O dia que eu for ler a exposição de motivos do Código Penal para fazer uma prova de segunda fase, eu vou estar muito louco. Né? Doutrina de jurisprudência já falei, que não pode. Índice remissivo já falei. E quais materiais eu levava? Muita gente me pergunta isso também quase sempre. O que eu levo para a segunda fase? Eu vou explicar. Já adianto, tá? Eu sou exagerado e não usava tudo. Aliás, boa parte eu não usava. Lista de materiais que eu levava. Vademecum, obrigatório. Leve o vademecum que você está mais acostumado ou acostumada. É muito bom a gente ter uma coisa que a gente sabe folhear, porque na hora da prova a gente apanha se a gente nunca fez isso. Tá? Se é um vademecum novo, nunca peguei dessa editora, comprei ele só para fazer prova, mas não sei folhear. Vai perder 10, 15 minutos que são sagrados numa prova de segunda fase. Livro de normas do OIT, essencial também. Para mim é essencial esse livro de normas do OIT. No último concurso nacional não teve nenhuma norma do OIT que constou no espelho. E por quê? Porque foi a Fundação Carlos Chagas que fez a prova, e como foi a Fundação Carlos Chagas, não tinha no edital segunda fase de Direito Internacional, eles não colocaram nada sobre normas do OIT. Aí o MPT tinha em todas. Então é um oposto e o outro, entendeu? Mas nas da magistratura, em regra, tem. Tem no espelho, só que não no último concurso nacional. Então levem livro de normas do OIT. A CLT da LTR, aquele que é capa amarela uma hora, outra capa azul, daí às vezes volta a ser a verde, esse é bastante interessante. Só que não adianta nada você ter a CLT da LTR se você não souber folhear, que você vai perder muito tempo. Por que é boa a CLT da LTR? Porque tem as leis esparsas, tem as profissões regulamentadas, então é interessante a gente conhecer isso. Tá? Livro de profissões regulamentadas. Esse aqui acho que só eu levava, eu era o louco do livro de profissões regulamentadas. Esse livro até, acho que hoje nem está atualizado mais, ele não sei se ele lançou nova edição, um desembargador aqui da segunda região, muito bom esse livro, que era o do Sérgio Pinto Martins, só que hoje acho que nem tem mais as profissões regulamentadas. Eu levava por excesso de zelo, porque eu gostava do índice dele, só que tem na CLT da LTR, então em tese não precisa levar. Livro de normas internacionais. Esse aqui é interessante levar. É um vademecum de normas internacionais, que daí vai ter a DUDH, Pacto de São José da Costa Rica, Mercosul, vai ter, enfim, todas essas normas de direito internacional que você, em regra, não encontra num vademecum normal, mas aqui daí você consegue consultar, principalmente para o MPT. Se você não levar um livro de normas internacionais para o MPT, fica muito difícil de fazer a prova, você vai esquecer. Qual norma trata sobre deficiente? Aí você vai direto no vademecum internacional e tem lá de Nova York. Tá? É muito mais fácil levar um livro desse para a hora da prova e para consultar. Até porque tem alguns que tem índice assim. Inclusive o que eu tinha era assim. Não lembro agora qual que era a editora, tá? Mas era assim, normas sobre deficiente. Aí tinha todos os pactos internacionais sobre deficiente. Nossa, facilitava demais. No MPT você acerta metade do espelho, né? Então ajuda bastante. E por último, livro de NRs eu nunca usei, mas é bom levar. Bom levar porque agora a gente teve grandes acidentes do trabalho, a gente tem a NR de mineração, que é interessantíssima de saber e se está numa prova do MPT. Enfim, NRs é o que não falta em matéria de segurança do trabalho e a bola da vez está sendo segurança e acidentes do trabalho. Isso é certo que vai ter uma questão escrita sobre isso no próximo concurso. Tá bom? Sobre materiais para a prova, alguma pergunta? Vamos lá, parte 1, ainda continuando sobre teoria. Prova da magistratura agora. Tempo de resposta atualmente, 5 horas no total, até o concurso nacional eram 4 horas. 5 horas para quantas? 10 questões, total de 30 minutos por questão. Tá? Então a gente tem 30 minutos na média por questão. Distribuição de tempo, 35 a 40 minutos para as questões que tiver maior conhecimento, essas que você vai pontuar mais no espelho, e aquelas que você não faz ideia, 20 a 25 minutos no máximo para as que tiver maior dificuldade. Tenta citar alguma coisa, vai no vademecum, procura uma lei, procura uma OJ, algo do gênero, para tentar citar. MPT, a diferença. Sem limitação de linhas, para a gente são 30 linhas apenas. O último concurso foram 5 questões, houve espelho de correção, ainda que mais flexível. O MPT tem espelho há bastante tempo já, tá? A magistratura não tinha em vários regionais. E total de 5 horas, 1 hora por questão. Questão prática e aberta na magistratura.
Na magistratura, no último concurso, foram 5 práticas e 5 abertas. Quem é do meu curso de segunda fase sabe que eu gosto de variar sempre. Eu sempre coloco uma de segunda fase aberta, sempre coloco uma prática, porque vai cair mais ou menos nesse sentido também. Eu acho que vai ter umas 5 abertas, 5 práticas. Então, inclusive no simulado, eu fiz uma questão de prática e 2 questões abertas, tá? A diferença de prova com e sem espelho, tá? Sem espelho, por exemplo, TRT2, tinha uma flexibilidade muito maior para a gente fazer a prova. Você poderia citar coisas que, como não vai estar no espelho, posso citar uma doutrina um pouco diferente, trazer uma coisa um pouco mais diversa, que o desembargador, que o juiz que olhar aquilo lá vai gostar. Tá? Inclusive com maior importância a fundamentação individualmente considerada. Aqui a gente trabalha muito mais a arte de fundamentar. Você pode trazer uns argumentos diferentes, é bem mais legal fazendo uma prova dessa. Agora, com o espelho, quando é bancas próprias e NPT, que eu acredito que é o que a gente vai ter daqui em diante nos regionais. Com o espelho, com banca própria. Você tem que acertar o que está no espelho para pontuar, para começo de conversa. Só que ainda há um certo grau de discricionariedade na correção. Então, se você trouxer uma cereja, ótimo, seu examinador vai ler aquilo e vai olhar com bons olhos sua prova. Então, é possível encantar o corretor com cerejas, fundamentação mais densa e boa redação. E agora a Fundação Carlos Chagas. Análise completamente fria dos elementos constantes do espelho. Cerejas praticamente desnecessárias, basta acertar o que está no espelho. E foco em acertar o constante da tabela de pontuação. É bastante diferente de cada uma das provas. Quando chegar mais perto, quando a gente souber, obviamente eu vou explicar o que é para fazer no concurso, o que pode ser que caia assim, assim, assado. Tá bom? Grafia, redação. Não é preciso ter letra de professora de primário, mas é necessário que a caligrafia seja de fácil leitura e que não haja necessidade de ficar voltando na palavra. Vamos pensar que eu sou um desembargador, estou corrigindo uma prova, eu tenho aqui São Paulo, vamos pegar 650 candidatos que passaram. 600, mas todos que empatavam na última colocação passavam para a segunda. Vamos colocar 650. 10 questões por prova, 6.500 questões para corrigir. Eu vou ter que ficar voltando, já não entendi, já desconsidero e continuo em seguida. Tá bom? Então não precisa ter aquela letra redondinha, mas tenta fazer uma grafia que seja bem legível. Eu sempre destaco isso na correção, não sei quem é do meu curso aqui, imagino que tem bastante gente, mas eu sempre destaco isso. Boa grafia, ou tenta dar uma melhorada, diminui o tamanho, senão não vai caber nas 30 linhas, etc. Evite caneta com ponta grossa, eu sempre recomendo 0.5 ou 0.7, porque a prova fica menos poluída. E dá para se deixar a letra um pouco menor. E quando a caneta é muito grande, 1,5, a sua letra tem que ficar maior para a borda de uma parte da palavra não bater na outra borda. Então você perde muito espaço com isso. Então sempre pega uma caneta um pouco menor. Rasuras. Cuidado com o excesso de rasuras, tá, pessoal? Tem muita gente que faz 2, 3 rasuras por parágrafo. A prova fica bem ruim de ler. Então toma bastante cuidado. Agora, e se eu tiver que rasurar? O que eu faço? Natural, eu também rasurei na minha prova. Como que eu fiz nas provas que eu fui aprovado? Eu sempre fiz isso e nunca me descontaram pontos. Eu colocava entre parênteses, fazia um traço simples, vírgula, digo, vírgula e continuava. Tá? Colocava entre parênteses, fazia um traço simples e continuava. Mas o traço simples não pode identificar a prova? Nesses termos, não. Tá? Mas, obviamente, o concurso deve divulgar o procedimento de rasura ou correção de palavras no próprio edital. Tamanho da letra, médio para pequeno, em razão do limite na magistratura de 30 linhas. A MPT não tem limite, você pode deixar a letra um pouco maior sem problemas. E evitar muito espaçamento entre palavras. Eu sempre destaco isso para uma colega do curso. Ela coloca uma palavra muito espaçada da outra e perde muito espaço. Um parágrafo que ela poderia colocar 2 frases fica com uma só. E daí perde bastante, uma possibilidade bem grande de deixar mais completa a resposta. Citação de doutrinadores em prova de segunda fase. Evitem ao máximo, tá? Com exceção daqueles que são absolutamente consagrados. É muito difícil citar um Godinho numa prova, com todo o devido respeito, é um ótimo doutrinador, mas e se a banca não concorda com o Godinho e vai se sentir um pouco afligida por você citar aquele ministro e outro ministro, etc. Eu não acho uma boa. Eu só citaria se fossem aqueles muito bambambam, por exemplo, Ponte de Miranda da vida, alguém que seja muito exponencial e preferencialmente que já tenha falecido, tá? Para evitar qualquer tipo de briga. Então, doutrinadores eu evito ao máximo. Tem muita gente que faz isso aqui.
transcrever o artigo por completo. Como menciona o artigo 186 do Código Civil, vírgula, daí coloca lá o artigo de responsabilidade civil ipsis literis. Não precisa mesmo. Eu peguei as provas, inclusive agora, peguei 2 ou 3 provas que constavam isso da banca da Fundação Carlos Chagas, falando a mera transcrição do artigo não impõe em pontuação. Então cita só o número dele e daí traz um conteúdo um pouco diferenciado. Tá? Não transcreve o artigo. Perde esse espaço, que nem falei, e não pontua. Basta a menção legal. Outra coisa que muita gente faz, principalmente exercício prático. Evita transcrever enunciado com poucas palavras. Vai lá que a Ana, não sei o quê, é auditora fiscal do trabalho, daí vem na resposta um mini relatório disso aí. Ana, que é auditora fiscal do trabalho, no caso em tela, não precisa. Perde espaço, não pontua, e são só 30 linhas da magistratura. Primeira pessoa do plural, ou singular, não é proibido, mas não utilizem muito recorrentemente, senão fica uma prova muito pessoal. Tá? Então evitem muito a primeira pessoa do plural, muita primeira pessoa do singular, com exceção de casos como o candidato julgaria isso. Não tem como, a gente não tem como fugir. Nesses termos, vírgula, julgaria, tal, julgaria parcialmente procedente para tal. Obviamente tem que colocar. Mas em questões principalmente abertas, evitem colocar muita primeira pessoa, que acaba ficando um pouquinho cansativo e a prova fica muito pessoal, parece um pouquinho parece quase um diário, assim, sabe? Então não evitem colocar eu entendo que, eu acho que, aliás, nunca, tá bom? Pontuação, vírgula, principalmente vírgula, concordância verbo nominal, flexão verbal, grafia de palavras, novo acordo ortográfico, trema que caiu, não existe mais. Isso tudo toma cuidado, principalmente em concursos com banca própria. Quando é um desembargador, um juiz corrigindo, até tem uma frase famosa de desembargador, não vou falar quem, mas aqui da segunda região, que falou que candidato que erra vírgula não passa para a sentença. Ele falou isso ipsis literis, tá? Aqui na prova da segunda região. Então tomem bastante cuidado com pontuação. Um erro de vírgula até tudo bem, agora aquele que separa muito ali o sujeito do verbo, nossa, ali complica bastante para quando a prova é corrigida por um desembargador, por um juiz, etc. Tá? Posicionamento do candidato. Claro, tá? Principalmente em questões práticas. Nas questões práticas a gente teve, como eu falei, 5 no último concurso, então é completamente necessário que vocês se posicionem, bastante importante. Utilização de conectivos, isso aqui é uma delícia quem sabe usar bem. É importantíssimo para uma boa progressão textual, tá? Conectivo é aquilo que liga um parágrafo no outro, em suma. É um que inicia um parágrafo, que liga um parágrafo no outro. É extremamente importante que vocês saibam usar isso, porque a redação fica bem mais fluida. Por exemplo, no outro giro, com efeito, outro sim, em síntese, dessarte, em contraste com, a propósito, nesse contexto, nesta quadra de ideias, lá do outro, nesta senda, neste aspecto, não obstante, a despeito de, etc, etc, etc. Tá? Então isso aqui é bastante importante, procurem utilizar, principalmente em bancas regionais. E por último, evitem adjetivações e carga emotiva. Isso aqui, todos os exemplos, absolutamente todos os exemplos que eu vou colocar aqui, eu tirei do curso de segunda fase. Tá bom? Então muita gente, eu pego todas as citações, não coloquei o nome de ninguém, então é bastante importante que vocês vejam que isso realmente acontece. A perversa reforma trabalhista, o abominável sistema capitalista. Esses exemplos, não dê carga emotiva. Você não vai conquistar um examinador xingando alguma coisa, vai conquistar com argumentos, tá? Então evitem ao máximo colocar, principalmente em regional, adjetivações excessivas como esses dois, perversa e abominável, tá bom? Latim. Evitar usar expressões em latim, porque senão fica um pouquinho pedante a prova. Tá? Tem gente que utiliza umas expressões latinas assim, muito diversas do que a gente está acostumado. Mas algumas, as usuais, é completamente autorizada a utilização. Por exemplo, em caso, surrectio, suppresso, citra petita, juris tantum, etc, etc, etc. Tá? Até o iure et de jure, que é a presunção absoluta, eu não utilizaria. Eu utilizaria só a relativa, que é juris tantum, tá bom? Que é mais comum. Estrangeirismos. Se houver a palavra em português, utiliza. Não vai utilizar em inglês, em francês, etc. Principalmente em prova oral. No entanto, na teoria dos precedentes, sente-se livre para utilizar as expressões inglesas. Full bench, distinguishing, overruling, overriding, etc, etc. Numa prova oral, bastante famosa, um candidato mandou um francês e o examinador respondeu em francês. Imagina, eu não falo nada de francês, eu ia apanhar que nem um louco lá na hora. Então evitem ao máximo, tá? Expressões estrangeiras, de uma maneira geral, não é uma boa. Rascunho. A gente nunca vai ter tempo para fazer rascunho. Nunca, assim, tirem da cabeça. Vai vir lá na prova da Fundação Carlos Chagas as folhas de rascunho, você nunca vai usar. Você só vai fazer o que eu chamo de... o que todo mundo chama de brainstorming. O que é brainstorming?
principalmente para questões abertas, mas para questões fechadas, de estudo de caso, também é bastante importante, tanto para a magistratura quanto para o MPT. Vai gastar de 2 a 4 minutos para fazer isso e vai tentar, por exemplo, dispensa de empregados. Vai tentar colocar tudo aquilo que possa constar do espelho. Vai fazer um rol de várias coisas que possam estar no espelho. Dispensa de empregados. Artigo 7º, inciso 1º da Constituição. Você acha que alguma dúvida de que isso estaria no espelho? Com certeza estaria. Convenção 158 e a denúncia dela? Obviamente iria estar também. Dispensa coletiva, PDV e seus efeitos. PDV teve tanto na reforma quanto a decisão do Supremo, que é antes da reforma. Também extremamente importante. Estabilidades e garantias de emprego. Lei 9.029. Súmula 443, que é aquela que fala presume-se discriminatória, dispensa de empregado que tenha doença, que causa estigma, etc. E a chamada dispensa substativa. Então isso aqui é um breve brainstorming que eu fiz, assim, pensando, o que pode estar nesse espelho? O que com certeza vai estar? Isso aqui com certeza vai estar. Numa prova do MPT, isso aí com certeza ia estar. Então tentem sempre lembrar disso. Aliás, na última prova do MPT teve uma questão sobre dispensa e versou também sobre isso. Esses foram alguns dos elementos que também estavam na questão 4 do MPT do último concurso, tá? E agora a gente vai fazer um exercício de brainstorm. Eu vou dar 4 minutos exatamente para vocês. Deixa eu até pegar meu celular para cronometrar. E a gente vai fazer um exercício de brainstorm. É só 4 minutos mesmo, pessoal, porque na hora da prova vocês não vão ter mais tempo do que isso. É bastante limitado. Quem está assistindo a aula gravada, façam também. Vocês cronometrem 4 minutos e tentem colocar os principais temas. No próximo slide eu vou fazer o que eu fiz, tá? Eu peguei 4 minutos, separei e fiz lá os que eu acho que poderiam constar. Na hora que tiver todo mundo pronto, me avisem que eu vou começar o cronômetro, tá bom? Espera um pouquinho. Nesse caso do PDV, a gente acaba tanto ler agora, né? Aham. 90 e 415 de Santa Catarina. Mas, por exemplo, Tá, tantos outros é importante citar isso. Pessoal, até é necessário citar número de ação de controle concentrado no STF, por exemplo, ADC 16, RE 589998? Não, de jeito algum. Não precisa conhecer nenhum ADC, nenhum ADI, nenhum RE, nada de número. O que você tem que saber é o conteúdo. Eu trouxe, inclusive, um dos espelhos que eles falam isso. O candidato poderia citar tanto a súmula, não precisa saber o número de súmula, como apenas o texto constante dela, o conteúdo dela. A mesma coisa quanto a Supremo, STJ, TST, é importante que vocês saibam apenas o conteúdo. Nunca precisa citar número. Olha, se souber número, ótimo. Eu sabia o 589998 porque ele caiu na minha prova oral, o julgamento tinha sido 2, 3 semanas antes, e daí eu decorei para poder falar na hora. Mas, em regra, a gente não sabe. Eu não sei quase número de nenhum, eu tenho um problema para decorar número de RE, ADC, então não tem problema se... Agora, o conteúdo a gente tem que saber. Não. Basta saber o conteúdo, tá? Pessoal, posso começar? 4 minutos começando agora então, pessoal.
Ah, legal. Tá me ouvindo? Obrigado. Um minuto, pessoal. Deu. 4 minutos exatamente. Vamos lá, agora pegar os principais pontos que eu citaria se eu tivesse 2, 3 minutos ali para falar sobre isso. Vamos lá, artigo 7º, obviamente, começando na Constituição. Artigos 203 e 227 da Constituição também, que tratam sobre o tema. Doutrina da proteção integral. Se possível, pegar as doutrinas pretéritas antes da substituição pela doutrina da proteção integral. Não está na ordem. É o que me deu na cabeça na hora e fui falando ali, fui colocando. Daí, trabalho do menor nas modalidades estágio e aprendiz. Trabalho educativo, que está no ECA, mas esse aí eu só colocaria se realmente tivesse espaço. Normas da OIT. A gente tem principalmente essas três, a 138, 182 e a recomendação 146. Obviamente, trazer os artigos que são os principais do ECA. CLT, por exemplo, na limitação de carga, quanto o menor pode carregar, etc. E competência para trabalho artístico e Supremo Tribunal Federal, o Alvará. Qual mais vocês colocaram além desse? Esses aqui foram os que me vieram na cabeça, em 3 minutos é o que eu tentaria tangenciar na minha resposta, que provavelmente seriam alguns que estariam no espelho. Alguém colocou algo mais? Ótimo. E eu vou chegar na introdução e vou falar exatamente isso. Uma das introduções que eu recomendo é tentar fazer um viés histórico. Professor, eu fiquei na dúvida se o que fala é as piores formas de trabalho ou as piores formas de trabalho infantil. Infantil. É infantil? Aham. Uhum. Na verdade, não. É piores formas de trabalho, mas são vedadas para o infantil, entendeu? Tá bom? Que é tráfico de drogas, sexual, etc. Só que daí é vedado para o infantil. Tá. Mas nem seria o caso. Não, mas a convenção está ali, é 182, né? Uhum. Uhum. E aí, Larissa, tudo bem? E aí, Adriano? Ótimo, muito bom. Trabalho proibido, ótimo. Os efeitos do trabalho proibido podem ser citados. Algo mais? Perfeito, ONU também, muito bom. A MPT estaria com certeza absoluta. Uhum. Perfeito. A lista TIP também, lembrando a lista TIP, eu acabei não colocando ali, mas enfim, ela está diretamente ligada à Convenção da OIT, né? Então, a lista típica é um decreto presidencial do Poder Executivo Federal. Tá bom? Continuando então, pessoal. Agora a gente vai começar para estruturação de parágrafos. Como estruturar um parágrafo, como fazer. Pessoal, a aula de hoje é bem mais leve do que... Pode falar. Pode citar o número do decreto, não tem problema.
Daí você coloca e a recomendação que trata da temática tal, não precisa saber o número dela, tá? Mas a recomendação da OIT que trata da temática tal, ou a convenção tal que trata das piores, tal, tá bom? Não precisa citar, às vezes, o número se não tiver tempo. Eu fiz isso na minha prova do TRT3, que foi inclusive a prova que eu virei juiz. Eu não lembrava o número de um artigo da Constituição Federal. Eu citei, e conforme, inclusive, a expressa previsão da Constituição. Ponto. Foi pontuado. Tá? Mais alguma? Tá, vamos lá então agora para estruturação de parágrafo. Como que a gente vai colocar a resposta no papel? Primeira coisa, tentar fazer uma introdução, uma fundamentação e uma conclusão. Essas são as três grandes partes da resposta. Mas a última, a conclusão, é bastante dispensável em razão da limitação de 30 linhas. 30 linhas é muito complicado para a gente, então a gente tem que tentar poupar, diminuir um pouquinho para poder caber tudo. O que eu faço? Em regra, conclusão eu até nem coloco. Se há espaço, ótimo, uma questão menor, ótimo, mas você geralmente não vai ter espaço. Mas nas questões práticas, aí é um pouquinho mais importante a gente fazer uma conclusão, e isso eu vou explicar oportunamente. A regra é 4 a 5 parágrafos, ante limitação de 30 linhas. Os parágrafos, isso é bastante importante para uma redação ficar boa, tem que ser compostos de 2 ou 3 frases. Facilita a leitura e deixa o conteúdo mais denso. Quando o parágrafo tem apenas uma frase, fica fica quase um texto jornalístico, sabe? Fica aqueles flashes de informação, você não consegue pegar todo o conteúdo, fica um conteúdo muito breve. Então tentem, na medida do possível, trazer 2 ou 3 frases por parágrafo. Isso deixa muito melhor para ler. E por último, evitem frases longas e parágrafos de apenas uma frase. Senão, como eu falei, fica flashes de informação. A gente vai pegar alguns exemplos agora do curso, alguns tantos exemplos. Isso aqui é uma da rodada 145. Hoje eu envio a 217, tá? 145. Na hipótese justa causa, embriaguez, dispensa, aquela questão da OMC, da OMS, Organização Mundial da Saúde, etc. Na hipótese de justa causa da linha F do 482, é preciso distinguir o fato do empregado beber socialmente, o que não é proibido, com o ato de embriaguez e dependência química. Ponto. Outro parágrafo. O fato de empregado beber socialmente, fora do seu horário de trabalho, porém que trabalha normalmente, sem cometer qualquer deslize, não se trata da hipótese do item F do artigo 482 CLT. Ponto. Já os empregados que abusam do ato de beber, embora sabendo os riscos e comete, na verdade é M, tá? Que é cometem, plural, teve um erro de concordância verbal, atitudes que não compatibilizam com as suas obrigações contratuais, esses são os que devem ser enquadrados na hipótese da linha F, o artigo 482. Ficou repetitivo, citou 2 vezes aqui, ficou apenas uma frase, 3 vezes na introdução também. Ficou 3 frases, uma por parágrafo, não é bom. Teve um erro aqui, erro de pontuação e um pouquinho de informalismo aqui. E aqui, essa frase poderia ser muito melhor redigida se fossem 2 frases. Esse conectivo não, aqui faltou conectivo, etc, etc. Poderia ter ficado bem melhor a redação para atrair mais. No concurso da FCC isso não é levado tanto em consideração. Nos concursos de bancas regionais do MPT isso é levado muito em consideração. Então, tentem redigir de uma maneira um pouquinho mais gostosa de ser lida, que atraia mais o leitor, tá? O pessoal que está no curso hoje, de uma maneira geral, tem redigido muito bem mesmo. São poucas os destaques que eu faço. É que eu sou bem metódico com correção, acho que quem é do curso sabe, eu sou bem chato com vírgula, sou bem chato com pontuação, com concordância verbal, etc, etc. Então eu sempre eu já bato o olho e falo, vamos ver se tem um erro aqui. Eu vejo o tem, que a pessoa esquece o circunflexo, eu não consigo. Todo tem eu já vou ver se está certo a flexão verbal. Tá? Agora, esse aqui, mesma rodada, 146, mas aqui uma resposta com 2 frases por parágrafo. Tá dando para ler, pessoal? Tá? Tá. A resposta com 2 frases por parágrafo, mais completinha, etc. Essa aqui é a introdução. O princípio da continuidade da relação de emprego é exemplo desse viés... Aliás, esse aqui é o segundo parágrafo, desculpa. Exemplo desse viés tuitivo do direito laboral que impõe ao empregador a observância de requisitos para a dispensa de seus empregados. Com efeito, as hipóteses de dispensa por justa causa encontram-se taxativamente previstas no 482 CLT, sendo que, dentre elas, destaca-se a embriaguez habitual ou em serviço, a linha F. No entanto, aqui, isso aqui é ótimo, tem que citar o OMS em resposta que trata sobre esse tema.
a partir da década de 90, passou a classificar o alcoolismo como doença, considerando, portanto, como patologia crônica do ponto de vista médico. Firme nisso, surgiu dissenso acerca da possibilidade de dispensa por justa causa de empregado embriagado no local de serviço, nos termos aludido a artigo seletista. Veja que ela não citou de novo 482, a linha F, 482, a linha F, 482. Com a devida vênia, o alcoolismo é uma doença e, como tal, deve ser tratado, inclusive pelo empresariado, sob pena de discriminação. Artigo 5º, caput CF. Filio-me ao entendimento que defende a abusividade da dispensa de empregado portador de alcoolismo, com direito à reintegração e ressarcimento integral do período de afastamento, ou pagamento em dobro, e ainda compensação por dano moral, nos termos da lei, desculpa, isso aqui foi eu que acho que errei na hora que transcrevi, 9.094 de 95, né? Enfim, e súmula 443. Interessante que alcoolismo, para mim, é uma doença que causa muito estigma, tá? Então, para mim, pessoalmente, seria o caso de reintegração mesmo. Alcoólatra, de uma maneira geral, é muito estigmatizado. Então, para mim, seria o caso de aplicabilidade da 443. Agora, voltando à estrutura, ela fez 3 parágrafos de 2 frases cada, sempre citando algum conteúdo, não ficou nenhum parágrafo vazio, meio perdido, nada. Trouxe a OMS, trouxe a súmula 212, trouxe a súmula 443, ela obviamente devia ter algum índice, tá? Aqui citou a lei, a 9.094, citou o artigo 5º, enfim, trouxe bastante conteúdo. Ficou bastante interessante essa resposta. Comparando com a anterior, o conteúdo ficou extremamente raso, não teve uma fundamentação densa e a redação ficou muito mais agradável de ser lida, tá bom? Então esse é um dos exemplos. Agora, introdução. Apresentação do assunto, já trazer conceito, menção normativa ou, como fez a colega ali, análise histórica, muito bom. Sempre recomendo já trazer um conceito, sempre recomendo citar lei, ou norma da OIT, norma de uma maneira ampla, ou análise histórica, porque isso aqui é possível, principalmente no MPT, a análise histórica sempre cai no MPT. Então é bastante importante que você acerte alguma coisa do espelho e sendo um concurso regional você ainda encanta também o examinador. Evitar introdução conclusiva. Eu vou trazer um exemplo aqui para explicar o que é isso. É a pessoa que começa pelo fim já. É um caso prático, ela já começa dando a solução. Isso também não é recomendável sequer em prova de sentença, tá? Sempre fundamenta para depois dar o provimento ou desprover o pedido, tá bom? Seguir a regra, que eu falei anteriormente, e evitar apenas uma frase. E evitar também mais de 3 frases. O ideal é 2 a 3. 4 mais frases por parágrafo fica um pouquinho cansativo, o parágrafo fica longo demais. É o cartão de apresentação, sobretudo em bancas regionais, que nem eu mencionei, o TRT2 sempre tem banca regional. Tem alguns embargadores daqui que adoram fazer provas, são extremamente competentes, gostam bastante de fazer isso, então a chance da gente ter regional aqui, quando tiver o concurso regional, é com banca própria também. E não fazer introduções muito distantes do cerne quando houver limitação de linhas. Aqui acabou ficando faltou concluir, mas, por exemplo, não iniciar o tema vamos pensar, do trabalho infantil pelo conceito de trabalho, está muito distante. Você vai perder muito espaço para chegar no cerne, para chegar onde realmente vai pontuar. Tá? Vai introduzir trabalho infantil? Cita a teoria da proteção integral, cita OIT, cita análise histórica, como fez a colega, faz algo desse gênero, para não ficar muito distante e não caber, daí não faltar espaço ao final. Beleza? Esse aqui é um exemplo de introdução que eu recomendo, que eu acho uma boa introdução. Eu vou fazer alguns exemplos bons, 2 exemplos bons, e 2 exemplos que eu não recomendo, tá? Vamos lá, primeiro. Esse aqui é Turing Interrupto, foi a rodada 194 do curso, tá? Tinha tido um julgado do TST na época, eu trouxe essa temática. O Turing Interrupto de revezamento consiste na prestação de serviço de forma alternada entre períodos diurno e noturno, e também vespertino, tá? Inexistindo uma jornada uniforme a ser exercida pelo empregado, a teor do disposto no OJ 360. Provavelmente devia ter um índice aqui. Dessa forma, considerando... e se não tivesse índice? Tudo bem, não precisa citar. Coloca só a teor da jurisprudência do TST, tá? Da jurisprudência pacífica do TST. Jurisprudência pacífica, esse termo, só pode ser utilizado para OJ e súmula, tá? As outras são majoritárias de uma maneira geral, mas pacífica, OJ e súmula. Dessa forma, considera-se capaz de gerar prejuízo à saúde e ao convívio social do obreiro, razão pela qual a Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso X e V, eu sou péssimo com números romanos, prevê a jornada máxima de 6 horas para trabalho em Turing Interrupto de revezamento, salvo negociação coletiva. Ótimo, trouxe a Constituição, trouxe o conceito, trouxe o OJ 360 e adotou 2 frases. Então, 2 frases, que nem mencionei, conceito,
menção normativa e citação de EJ. Daí eu falei lá como citar súmulas EJ, mas já expliquei no começo do curso, que é ter um bom índice remissivo, se possível. Beleza? Exemplo 2. Esse aqui, temática, inquérito para apuração de falta grave. Essa é uma rodada um pouco mais próxima, rodada 208. Abordei o inquérito, casos em que é cabível, etc, etc. O inquérito para apuração de falta grave é uma ação judicial de competência da vara do trabalho, facultada ao empregador que pretende dispensar por justa causa empregado protegido por estabilidade ou garantia provisória de emprego. 494 da CLT. Em que pese divergências acerca de sua aplicação, exemplo, diretor de cooperativa, membros do CNMP, conselho curador da FGTS, é unânime o entendimento de sua necessidade para a dispensa do estável decenal, que hoje já nem existe mais, né? E o dirigente sindical. Aí citou o artigo 543 e a súmula 379. Olha que ótimo ficou essa introdução também. Duas frases novamente, conceito, menção normativa da CLT e menção jurisprudencial. Quando um examinador, principalmente no regional, lê isso, a chance dele te aprovar aqui já é muito grande. Ele vai te olhar com outros olhos. Eu corrijo bastante questão por semana, toda semana faço bastante esse tipo de correção. E olha, é assim, batata. Você lê o primeiro parágrafo, você sabe se a pessoa vai tirar mais de 6 ou não. No primeiro parágrafo, você tem certeza que a pessoa já vai tirar mais que 6 quando ela faz uma dessa. Ou seja, naquela questão ela já tirou pelo menos a nota mínima, ou seja, pelo menos aprovada ela tá. E agora trazer 2 exemplos que eu não recomendo. Esse é era uma questão da rodada 155, competência e justiça desportiva. Era um estudo de caso, era caso prático nesse. E nunca, que nem eu falei, não comecem, não introduzam pela conclusão. Tá? Esse é um típico caso. A questão da competência da justiça desportiva desperta discussões na jurisprudência e na doutrina. Tá bom? No presente caso, João da Silva poderá demandar na Justiça do Trabalho sem passar pela Justiça Desportiva, enquanto que Bruno da Costa poderá recorrer à Justiça Comum após tal instância. Ficou muito direto ao ponto. Ela já concluiu sem sequer fundamentar. Isso é bastante errado. Evita, isso não se faz em prova de sentença, isso não se faz em prova de segunda fase, isso não se faz. Fundamente e depois chegue no provimento, sempre assim. Tá? As bancas gostam muito mais disso. Então, o que ela errou aí? Ela começou pelo final. E daí o que ela vai fazer agora? Agora ela vai justificar o entendimento. Parece aquele juiz que julga na cabeça e depois procura o fundamento. Então evitem ao máximo isso. Agora os 4 pontos ali que eu destaquei. Primeiro, iniciou pela conclusão, inversão da estrutura recomendada, tá? Primeira frase completamente sem conteúdo. Leiam essa primeira frase. A questão da competência na justiça desportiva desperta discussões na jurisprudência e na doutrina. Tá, é óbvio que sim, senão não ia questionar isso, né? Eu não ia colocar essa pergunta num concurso, se não for. Então, assim. Então não coloquem esse tipo de frase sem conteúdo. Tentem sempre trazer um conteúdo, uma súmula, um conceito, um entendimento, mas nunca coloquem. Olha, examinador, parabéns, isso aí está atualizada, essa questão ficou boa. Boa pergunta. Começar assim já, né? Boa pergunta, doutor. Ponto. Acerca do tema, segundo ponto. Passar pela justiça desportiva, muito informal. Vou passar lá pela... essa ação aqui tem que passar antes pelo pleno. Não é assim. Ela vai ter que ser submetida à justiça desportiva. Isso aqui é informalismo puro. Passar é como a gente fala no jargão popular, no dia a dia ali. Ele teve que passar por uma comissão prévia. Então, evita passar. Tá? É ser submetido, que é a palavra mais formal. Subir o recurso, etc, etc. Muito bom. E ausência de menção normativa. Em suma, essa introdução não recomendo de forma alguma. Começou pela conclusão, faltou menção normativa, teve informalismo e a primeira frase foi completamente desnecessária. Perdeu espaço à toa. Beleza? Alguma dúvida sobre introduções? Ainda tem mais um exemplo de uma introdução que eu não recomendo também. Essa aqui, protesto antipreclusivo, uma rodada antiga minha, em rodada 109. Só para explicar, o curso de segunda fase é uma rodada por semana. Eu comecei na 1 em novembro de 2014 e desde então eu faço uma rodada com 2 questões por semana. Quem nunca fez o curso, só para explicar, é basicamente assim. Então toda semana eu faço 2 questões, toda semana eu separo o texto de apoio, toda semana eu explico tudo, mando para vocês, vocês fazem a resposta, me enviam, para quem nunca viu, e daí eu faço a correção individual. E faço o espelho de resposta, geralmente com a ajuda de colega. Essa aqui é uma temática bem antiga, 109, protesto antipreclusivo. Eu peguei um texto, inclusive, da LTR sobre o tema. Acho que é do Mauro Schiavi, mas é um texto muito bom. E daí questionei sobre o tema. Daí essa aqui é a introdução. Convém discernir a existência de
tintas espécies de decisões no âmbito do processo do trabalho, sem exaurir as modalidades, destaca-se a existência de sentença, a qual põe termo ao processo, seja na fase de conhecimento ou execução, desafiando o recurso. Primeiro, a sentença não é nem muito o objeto da questão, tudo bem. Você quer dizer que para não precluir, teria que constar na sentença ou algo do gênero? Tudo bem, mas não ficou muito boa essa temática de introdução. Segunda coisa, apenas uma frase. Não recomendo, de novo, pela 10ª vez, não recomendo apenas uma frase, o texto fica muito raso. Terceiro, erro de pontuação. Trabalho, vírgula, sem exaurir as modalidades, destaca-se tudo direto. Não teve 2 frases, aqui poderia colocar um ponto e continuar uma outra frase. Terceiro, sem menção normativa. Faltou trazer qualquer menção normativa, ou citar o conceito do protesto antipreclusivo, ou algo do gênero. E por último, sem apresentação do assunto. Também não apresentou o assunto. Nem sei do que está falando. Assim, se eu lesse só esse parágrafo, eu não faria ideia do que trata a questão. Alguém faz ideia do que trata essa questão? Se eu apagasse essa parte aqui de cima. Se eu apagasse isso aqui, o que trata isso aqui? Convém discernir? Não faço a mínima ideia, sinceramente. Poderia tratar de sentença, poderia tratar de decisão interlocutória, não sei o que está tratando. Mas definitivamente não posso falar que é de um protesto antipreclusivo. Tá? Então não serviu para introduzir o assunto, não pontuou, a redação não ficou boa, houve erro de pontuação em apenas uma frase. Tá bom? Então a gente encerra a introdução aqui antes de começar a fundamentação. Alguém tem alguma dúvida sobre a introdução ou sobre qualquer um dos slides pretéritos que a gente teve até agora? Pessoal, esses cursos eu monto sempre 1 ou 2 semanas antes, tá? Quem fez os cursos de atualização pretérita sabe que eu não analisei nada disso, eu sempre gosto de fazer material novo para vocês para não ficar repetitivo para quem já fez. Em todos esses exemplos também eu não citei nunca em nenhum dos cursos pretéritos também. Vamos lá, fundamentação. As 2 correntes, aquela famosa, corrente tal define tal, corrente Y define tal. É necessário a gente abordar as 2 correntes em toda resposta? Não, em regra não. Principalmente se for muito majoritário. Por exemplo, houve uma decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, basta ir direto ao assunto. A regra é, não adotem as 2 correntes. A exceção é, sim, citem. Quando que vai ser a exceção? Principalmente quando for uma matéria extremamente dividida e houver espaço. E segundo, quando o examinador pedir. O examinador pediu no último concurso nacional e uma das questões para citar as 2 correntes, eu vou trazer esse espelho, uma única questão que ele pediu isso. E nessa questão, as 2 correntes pontuavam, tinha que citar as 2. Com exceção disso, nas outras 9 questões, não havia necessidade de citar as 2 correntes. Basta seguir o entendimento simulado do TST, que teve muita questão simulada no último concurso nacional dos estudos de caso. Tá bom? Entendimento do TST e Supremo Tribunal Federal. Sigo ou não sigo? Segue. Segue, ainda mais agora com a teoria dos precedentes que vincula a gente. Tá? Contar um caso que antes da teoria dos precedentes, no concurso na prova oral da Amanda Diniz, a colega Amanda ela passou no concurso do TRT 23, Mato Grosso. Inclusive ficou lá 3 anos, ela sabe o tempo exato, 3 anos, 4 meses e 10 dias. Que ela é casada, né, e o marido dela morava no Rio de Janeiro, então ela tinha que ir todo final de semana para o Rio de Janeiro encontrar. Ela disse que era bem difícil essa parte. Daí ela estava lá na prova oral, tinha acabado de sair a decisão do Supremo de que a competência para análise de questões que envolvam servidor público estatutário era da Justiça Comum. O Supremo decidiu isso de forma vinculante para todo mundo, em repercussão geral. Todo mundo sabe dessa decisão, todo mundo sabe que a JT não julga servidor público estatutário, a gente não julga estatutário, todo mundo sabe. Daí fizeram essa pergunta na fase oral, esse julgamento tinha tido, sei lá, alguns meses, ou menos de ano, com certeza. E daí a banca perguntou para ela, de quem seria a competência para analisar uma discussão sobre anuênios de um servidor público municipal estatutário com regime próprio. Ou seja, deixou bem claro que é a Justiça Comum Estadual. Ela, Excelência, eu entendo que é da Justiça do Trabalho, em razão do 114, inciso 1º, blá, blá. Daí o desembargador virou para ela e falou assim, mas a senhora decidiria assim na prática? Ela, sim, Excelência, eu decidiria assim na prática. Para mim, a competência de fato é da Justiça do Trabalho, seja em razão da redação do artigo 114 da Constituição, seja em razão de que a Justiça do Trabalho é mais apta a julgar lides trabalhistas, etc. Candidata, mas não houve nenhuma decisão sobre esse tema que seja bastante importante, que trate dessa temática? Não, Excelência, houve uma decisão do Supremo, ela realmente falou, houve uma decisão do Supremo, mas eu decidiria assim. Ela foi reprovada?
na prova oral. Porque bateu muito de frente naquela tecla de não siga o entendimento, etc. E qual o grande problema disso? Você vai ser um juiz que vai dar um aso enorme para recursos, vai criar expectativas infundadas nas partes, é completamente desnecessário. Eu não concordo em segurança jurídica, eu não concordo com várias súmulas do TST. Eu sigo? Sigo. Em regra, eu sigo. Só quando alguma coisa muito absurda que eu faço questão de fazer um distinguish. Daí eu explico, olha, existe a redação tal da súmula, mas pessoalmente entendo o quê? E daí explico, e daí, portanto, julgo assim. Mas em prova, sigam entendimentos simulados, sigam entendimentos vinculantes, sigam entendimentos do Supremo, sigam entendimentos do STJ, que é muito mais fácil. Tá bom? Lembrando na fundamentação, trazer menção normativa, citar princípio, conceitos, teorias, etc. Tá? Isso aqui é bastante importante. Se quiser, depois peçam para a Amanda contar esse caso aqui também, que ela conta melhor que eu, que ela estava lá. Provas da FCC e provas regionais de banca própria. Isso aqui eu expliquei, tentar acertar o espelho na FCC é muito essencial. Tentar acertar o espelho e colocar um pouquinho ali de destaque em banca regional também é bem legal. Na FCC, destaque é quase zero, é a gente acertar o que está no espelho, tá? Análise de espelhos para pontuação, isso aqui eu vou fazer com vocês. Eu vou analisar alguns espelhos com vocês para vocês saberem o que vai estar na hora da prova quando eles fizerem uma pergunta, inclusive do MPT. Porque quem é do curso segunda fase está percebendo, algumas questões eu já estou direcionando, inclusive as duas de hoje vão ser direcionadas para o MPT. Porque MPT, com magistratura, óbvio, né? Porque é o que vai sair primeiro, então eu dou um enfoque para a magistratura, óbvio, eu sou juiz, mas eu também sempre coloco uma ou duas questões do MPT a cada prazo. Essa semana as duas são bem focadas, tem uma análise bem interessante para o MPT, dada a proximidade do concurso. Evitem... isso aqui na fundamentação é muito importante. Evitem mencionar algo sem fundamentar esse algo. Tem muita gente que faz aquela menção normativa, faz a menção, mas só que não fundamenta. Por exemplo, assim, entendo que tal, ponto. Tá, mas por qual razão você entende que tal? Sempre traga o fundamento disso. E outra coisa, a citação do entendimento do TST, conforme, ou tem aquele famoso, assim entendo que tal, em razão da súmula tal. Tá, mas eu não quero que o entendimento do TST seja uma muleta, ou seja, eu não entendo, não sei como ele decidiu isso, mas está aqui o jurisprudência do TST. Eu quero que seja apenas um acréscimo. Assim entendo que tal em razão disso, ponto. Nesse sentido, inclusive, há a súmula tal do TST ou ao entendimento tal do TST em matéria de recurso de revista repetitivo, etc. Tá? Então, o TST não é muleta, o TST é um acréscimo. Evitem falar alguma coisa sem fundamentar bem, tá? E agora, alguns exemplos de fundamentação que eu vou trazer para vocês. Vamos lá. Parágrafo de fundamentação recomendado 1. Poder geral de efetivação. Essa aqui é uma rodada um pouquinho antiga, 138. É 139, inciso 4 do CPC, que inclusive eu vou abordar no curso de atualização jurisprudencial, que a gente teve uma decisão do STJ muito importante em outubro ou novembro do ano passado. Tá? Nesse contexto, previu o CPC de 2015, no artigo 139.4, a possibilidade de um magistrado se valer de instrumentos executivos atípicos que, a seu juízo, fossem mais eficientes a constranger o devedor a pagar do que a imposição do pagamento de astraentes ou outras multas, tal como a prevista no artigo 523 CPC. Algumas pessoas nem ligam para astraente. Tem gente que tem o patrimônio dele está completamente protegido, fora do país, etc. Então dane-se astraente. O que o juiz tem que fazer, para mim? Reter passaporte. Querem um exemplo? O Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho tem milhões lá fora. Ele tem um patrimônio de pelo que dizem, mais do que 300 milhões de reais, fora do Brasil. Aqui ele deve uma multa de 2 milhões de reais por desmatar a área de proteção ambiental. Ele pagou isso até hoje? Não. O que o juiz fez? Determinou a restrição do passaporte dele. Aí sim o jogo começa a ficar verdade. Porque você acha que vão expedir uma carta rogatória para execução em outro país até encontrar? Se tiver no paraíso fiscal, se tiver um local que não tem comunicação com o país em matéria de banco, sistema bancário. Então é muito importante a gente começar a usar essas medidas assim. Vinícius, você é a favor de reter passaporte? Sou, completamente. O cara tem dinheiro pra caramba, não vai pagar por quê? E não é só com multa ambiental. Foi condomínio do edifício dele, ex-empregados da pessoa jurídica. O cara tem 300 milhões lá fora e está mendigando pagar um valor pequeno aqui. Sinceramente, eu acho que o juiz é obrigado a fazer isso. Eu me sinto obrigado a dar efetividade a essa execução. Obviamente, hoje, infelizmente, pela CLT, eu dependo de pedido. Mas, às vezes, o juiz também pode colocar. Manifesta-se a parte, inclusive, sobre eventuais medidas atípicas de execução. Não sei, o juiz eventualmente pode colocar isso. Tá?
Daí coloca um e coloca embaixo. Exemplo da apreensão de passaporte. Mas, enfim, segunda frase, trata-se do poder geral de efetivação das decisões. A referida norma, a teor da IN 39 de 2016, é compatível e aplicável ao processo do trabalho. Olha que interessante esse parágrafo. 3 frases, conceito, citação legal, citação da IN, e é isso aí. Ou seja, ficou bem bom esse parágrafo. São 3 frases com bastante conteúdo, ficou bastante completo. Beleza? Fundamentação 2, prescrição e amianto. Esse também é um exemplo recomendado, tá? Rodada 136, essa rodada aqui. Uma rodada também um pouquinho antiga. Às vezes eu pego uma antiga, às vezes eu pego uma nova. Eu estou pegando as mais antigas porque muita gente que está aqui faz o meu curso, então vocês sabem as mais novas. Então eu quero pegar as antigas para fazer um pouco diferente. A despeito de entendimentos contrários, prevalece hoje em nosso ordenamento jurídico a tese de que a prescrição da pretensão da reparação de danos decorrentes de acidente ou doença do trabalho tem seu marco inicial na data da ciência inequívoca da perda da capacidade laboral. Súmulas tal. Pô, ficou muito completo. Obviamente, enunciado a gente nunca vai conseguir citar, eu nunca lembro dos enunciados. Súmula 278 todo mundo sabe, se não o número, o conteúdo, e a súmula 230 do Supremo ele também citou. E princípio da actionata, isso aqui estaria no espelho. Essa é uma palavra latina, mas que é ótima de citar, tá bom? Portanto, nos trabalhos em que o contato direto com o amianto, cuja proibição, na época estava sendo discutida no Supremo, hoje já foi, em que as doenças deles decorrentes demoram diversos anos, demoram ficou informal, tá? Mas de qualquer forma, dava para melhorar um pouquinho, mas ficou muito bom. Para serem identificadas e consolidadas, o termo inicial é contado da data da ciência inequívoca da lesão. 2 frases com conceito, citação jurisprudencial e legal. Citação jurisprudencial ele fez 2 mais um enunciado. E citação legal faltou... Não, desculpa, esquece o CPC aqui. É citação jurisprudencial e teórica ele citou a teoria da actionata. A actionata já constou em espelho de correção, tá? Essa teoria especificamente. Em suma, pessoal, concurso acidente do trabalho, ele não quer que você dê a prescrição, tá? É muito... Nossa, eu nunca vi um concurso que fala que não, quer que dê a prescrição de acidente do trabalho aqui. Porque a pessoa só vai ter noção de fato, assim, da redução de capacidade laborativa em 99,9% dos casos quando faz a perícia nos autos judiciais, né? A gente não sabe quanto que eu perdi. O cara nunca vai no médico e fala lá, o médico, você perdeu esse percentual aqui no seu membro direito, da extensão, a extensão do seu dano foi tal, a gente nunca vai saber isso. Então, em regra, e eu acho bastante justo isso, porque a pessoa perdeu capacidade laborativa eventualmente por culpa da empregadora, que a prescrição começa a contar nesse momento. Então, em regra, concurso muito difícil não ter um entendimento diverso desse, tá bom? Agora a gente vai ver análise de espelhos, tá? Vou analisar um espelho da MPT, 2 espelhos da magistratura, porque é o que eu vou ter tempo. Minha vontade era analisar a prova inteira da magistratura, quem sabe num concurso futuro eu faço. Minha vontade era pegar a última prova do TRT2, a última prova do Nacional, a última prova de regional, analisar tudo e explicar para vocês. Mas não tenho como ter tempo para isso. Então eu tive que escolher as questões que podem ser, inclusive, que caiam novamente. Discorra sobre a proteção da relação de emprego contra a dispensa, considerando as normas constitucionais, infraconstitucionais e convencionais da OIT, bem como a jurisprudência do TST e do STF. Ou seja, quer saber tudo de o que está na lei, o que está na jurisprudência e que envolva dispensa. Aqui dá para fazer esse aqui é MPT, tá? Tem 1 hora. Então você poderia fazer um brainstorm um pouquinho maior ali, fazer uns 7 minutos de brainstorm. Aqui dá para citar muita coisa e vocês vão ver o tamanho do espelho de correção. Essas temáticas que nem eu falei do MPT, eles optam por temáticas mais amplas, então vocês acabam tendo muito mais tempo para falar. Muito mais tempo, muito mais espaço, etc. É muito difícil não pontuar alguma coisa no espelho, então ainda que você não saiba nada, escreve alguma coisa, que alguma coisa deve estar no espelho do MPT. A extinção do contrato de trabalho. Os espelhos são separados por itens, tá? Citou tal item? Ótimo, check. Citou tal item? Check. E os itens estão em A, B, C, D, assim que eu vou fazer. A extinção do contrato de trabalho, modalidades, rescisão, resilição, resolução. Esse aqui caiu no TRT2, tá? A distinção dos conceitos. Princípios aplicáveis à extinção do contrato de trabalho, princípio da continuidade da relação de emprego, presunções favoráveis ao trabalhador, princípio da norma mais favorável. B. A fundamental importância da proteção contra a dispensa para garantia do trabalho, isso aqui é do artigo 7º da Constituição, né? Reflexos positivos da proteção contra a dispensa coletiva, no plano coletivo e sindical. Caso Embraer, blá, blá. Dispensas individuais e dispensas coletivas, conceitos, requisitos e efeitos. Tá? Agora tem a reforma trabalhista que também trata desse tema.
Jurisprudência do TST e do STF acerca da dispensa coletiva, tá? Novamente bastante importante. Estabilidade no emprego e garantias provisórias no emprego. Conceitos, exemplos na ordem jurídica brasileira e consequências jurídicas da dispensa irregular. Então, estabilidade de emprego, súmula 443, todas essas questões. Interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Conceitos, exemplos na ordem jurídica brasileira e restrições à possibilidade de dispensa. Se ele pode ou não ser dispensado durante um B31, durante um B91, etc. Jurisprudência do TST e do STF acerca da estabilidade de... O tamanho desse espelho é enorme, né? De empregado... A magistratura não é tão grande que a gente tem limitação. Do empregado público na administração direta, autárquica e fundacional, pessoas jurídicas de direito público, e acerca da necessidade de motivação da dispensa dos empregados das empresas estatais. Isso aqui agora voltou à temática, a gente teve o julgamento do... Eu vou falar até sobre isso, a gente teve o julgamento do embargo de declaração dos Correios e a gente teve o reconhecimento de uma repercussão geral para tratar das outras empresas públicas e sociedade de economia mista. Eu vou explicar tudo. Jurisprudência do TST acerca do PDV e do STF também, até porque a decisão originária é do STF, a decisão que mudou o entendimento do TST. E da respectiva quitação das parcelas decorrentes do contrato de trabalho. A STF fala que quita tudo, se tiver previsão coletiva, se tiver instrumento individual que explique, etc, etc. E agora, mais uma coisa, a gente tem a reforma. Dispensa discriminatória, conceito, exemplos e consequências jurídicas. Aqui é 9.024, a lei que trata do tema, artigo 1º, artigo 4º, etc. Dispensa obstativa, conceito, exemplos e consequências jurídicas. Sério, dá para escrever um livro sobre isso facilmente. MPT é bem assim, a gente tem que escrever muito em pouco tempo. Ah, quem faz o meu curso segunda fase, quando a gente chegar mais perto do MPT, eu vou tirar a restrição do número de linhas, tá? Por enquanto está com 30 linhas, porque é um concurso de magistratura, o meu curso é focado na magistratura, deixa isso bem claro. Mas, MPT também, eu vou ter que, a hora que chegar perto, eu vou tirar o limite de linhas e vai ficar de novo aquela, um livro para cada um dia para o Vinícius ficar corrigindo cada aluno. Artigo 7º da Constituição Federal de 88, conceito e consequências jurídicas, normas constitucionais, eficácia jurídica e aplicabilidade. Olha quantos temas... Ah, tem mais ainda, tinha esquecido. A Convenção 158, que eu falei lá, inclusive. Convenção 158 da OIT, que foi ratificada, depois foi denunciada, a sua abrangência, conteúdo, ela como um tratado internacional de direitos humanos, a hierarquia até a hierarquia dos tratados internacionais, aquele julgado do Supremo, a teoria do Valério Mazzuoli, que acabou sendo vencida, etc, etc, no Supremo Tribunal Federal. O controle de convencionalidade, denúncia da Convenção 158, ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas perante o Supremo envolvendo a Convenção 158. Sério, se o cara acertasse todo esse espelho, ele merecia 10 sem fazer as outras questões já, né? Possibilidade de aplicação das normas do Código Civil na proteção contra a dispensa, com fundamento no artigo 8º, parágrafo único da CLT. Exemplo, normas relativas aos direitos da personalidade, abuso de direito, princípios aplicáveis ao direito. Aqui em súmula a súmula 443 daria para citar e citar os artigos do Código Civil também. Vejam, eles colocam... Esse aqui é o último, Eles colocam os números de artigos, os números de convenção, os julgados do Supremo que eles queriam que fossem julgados. Mas tem algum número de julgado? Não tem. Nem número de ADI, nem número de ADPF, nem número de nada. Basta saber o julgado do Supremo. Tá? Basta saber que existe um julgado do Supremo, seja de natureza vinculante, etc, etc. Agora, número de súmula, etc, também não precisa citar, basta pegar no índice que vai facilitar bastante para tentar lembrar do conteúdo. Número de convenção do OIT, tenta citar, vai no índice e já dá uma olhadinha. Artigo, tenta citar também, vai no índice e dá uma olhada. Tá? E daí a resposta fica bem completa, sem necessidade de colocar número de súmula, número de repercussão geral, etc, etc. Agora, voltamos para uma magistratura que é bem menor, e essa aqui não foi tão pequena, hein? Considerando a responsabilidade civil do Estado e dos agentes dos serviços públicos delegados, notários, oficiais de registro e seus prepostos, quem responderá civilmente em caráter primário ou subsidiário pelos prejuízos em razão dos atos praticados pelos notários, oficiais de justiça ou seus prepostos nos exercícios dos ofícios? À luz da CF de 88, discorra sobre as principais correntes. Aqui eles queriam as duas correntes. Tá? Aqui eles queriam as duas correntes. Esse aqui eu abordei no curso também. Acho que quem é do curso lembra. É um julgado bastante importante sobre... Deixa eu só desfazer. Tá, vai ficar assim mesmo. Sobre a responsabilidade do Estado, a objetiva, daí subjetiva para o notário, etc, etc. Eu vou trazer esse julgado do Supremo também no curso de atualização, porque ele teve um rejulgado agora faz 2 meses, mas faz acho que 1 ou 2 meses desse julgado. E aqui vamos para o espelho dele no concurso nacional.
37.6, obrigatório citar. Falou em responsabilidade de Estado, qualquer concurso vai exigir o 37, parágrafo 6º. Obrigatório. Daí, dos notários, especificamente, tinha o 236 e seu parágrafo 1º, que remete para a legislação infraconstitucional, o tema da responsabilidade. Lá fala assim, que caberá a lei, tal. Então, isso aqui bastante importante. Esses 2 artigos da Constituição que tratam sobre a temática em face constitucional. Daí, a lei dos notários, 8935 de 94, que foi alterada em 2016, pouco tempo antes, especialmente em relação ao artigo 22, que daí antes era objetiva, passou a prever subjetiva. Tinha gente que falava que era inconstitucional essa alteração, tinha gente que falava que era constitucional, essas eram as 2 correntes. Abordar em face das alterações legislativas a responsabilidade objetiva e depois a subjetiva, ou seja, era objetiva, passou a ser subjetiva, queria que falasse isso. Abordar a corrente que defende a inconstitucionalidade, do artigo 22 da lei tal, em razão do 37, parágrafo 6º. Aqui eles queriam as 2 correntes, mas eles deixaram claro no enunciado. E era uma matéria bem dividida ainda, tá? Abordar a corrente que defende a constitucionalidade do 22, por se tratar de lei que cuide de tema que foi expressamente delegado pela própria Constituição, artigo 236. Então, quem fala que era inconstitucional, puxava no 37. Quem fala que era constitucional, puxava no 236. Dispostas as correntes, falar se a responsabilidade do Estado era primária ou subsidiária. Tá bom? Basicamente isso. Aqui, o G era bastante entendimento, que daria para você entender tanto que o Estado era primário ou não. Daria para você falar que o delegatário é objetivo ou o Estado responde só com subsidiário. Na época ainda não tinha nenhuma definição sobre essa matéria. Mas tinha que abordar. Ele queria seu entendimento aí. Beleza? Sobre esse espelho eu vou tratar depois que eu vou tratar dessa temática. E agora, a segunda questão do concurso nacional, eu trouxe ela que é um pouquinho maior. Não dá para ler, né? Quem está longe? Dá? Um grupo de policiais civis, depois do cumprimento de sua jornada regular de serviço, desempenhava atividade de segurança em diversos estabelecimentos comerciais pertencentes ao empresário da cidade. Isso é prática, assim, direto. Eu já peguei vários desses, acontece direto. Peguei mais de militar, na verdade. Não obtendo êxito na postulação para reajuste de salário perante o proprietário dos estabelecimentos, resolveu iniciar uma greve, ou seja, os policiais civis iniciaram uma greve nessa atividade privada que eles exerciam. O empregado dispensou todos sem satisfazer os direitos trabalhistas, argumentando que não poderiam desenvolver essa atividade porque não são policiais civis. Oi? Perdão, porque são policiais civis. Daí as 3 perguntinhas. Houve acumulação remunerada proibida pela Constituição Federal na hipótese acima? Ou seja, ele tinha 2 cargos públicos, bem básico, né? Não, pelo amor de Deus. Até li de novo quando eu peguei o espelho. É isso mesmo? A segunda, houve a razão apresentada pelo empregador a fim de motivar a dispensa em contrarrespaldo na CLT? E terceiro, se a mesma reivindicação fosse postulada, isso aqui é jurisprudência do Supremo, tá? Pelos policiais civis perante o Estado, a greve poderia ser deflagrada? Esse 3 tinha acabado de analisar no curso segunda fase, foi muito bom, isso foi ótimo. Vamos lá, espelho. 1, não, porque não se trata de 2 cargos públicos, mas de um cargo público e um emprego privado. Obviamente não tem proibição de acumulação. 2, não, porque esse interesse de impedir o policial civil de desenvolver atividade na iniciativa privada é do Estado e não do particular, sendo o entendimento jurisprudencial, por analogia aos policiais militares, que é a súmula 386, lembra, se você tivesse um vademecum, você ia lembrar desse número de súmula. Daí você poderia até citar, não precisaria, basta o entendimento. Ou referir jurisprudência, ele deixou bem claro, ou referir jurisprudência. Não precisava citar o número da súmula, bastava referir essa jurisprudência. Tá? Também é válido e cabe referência ainda aos artigos 2 e 3 da CLT, do vínculo de emprego. E por último, não, porque de acordo com o STF, não podem exercer o direito de greve os policiais civis por analogia a 142. O militar é bem claro, está na Constituição. Daí veio o Supremo e falou que também não pode policial civil, não pode guarda civil metropolitana, todos esses não podem. E o Supremo entendeu que essa proibição se estende aos policiais civis. Daí tá aqui, isso aqui eu analisei no último curso de jurisprudência, não vou analisar para não ficar repetitivo. Esse julgado também é relativamente recente, mas eu já analisei no último curso, então não vou tocar nesse assunto novamente. E daí agora uma última análise de espelho, que é a lei do pavilhão. Isso aqui também eu vou analisar no curso de jurisprudência, porque está bastante dividido no TST. Quer dizer, nem tão dividido, porque é majoritário um dos lados, mas eu vou analisar porque teve 2 julgados bem recentes que foram objetos de notícia no TST, e quando é objeto de notícia é porque
está borbulhando lá em cima. Insert em até 30 linhas sobre a lei do pavilhão, abordando código de Bustamante, bandeira de favor, princípio do centro de gravidade. Óbvio, temática será analisada nos dias seguintes. Não se preocupa que eu vou analisar. O que considera do espelho? Obviamente, código de Bustamante, o conceito da chamada lei do pavilhão, que determina a aplicação da legislação no país onde a embarcação ou aeronave for matriculada. Terceiro, o objetivo, que é tratamento isonômico a toda a tripulação, evitar discriminação, convenções 100 e 111 da OIT, 100 nem tanto porque 100 trata da mulher, mas a 111 mesmo. Artigo 3º, caput, tal, da Constituição. Quarto, artigo 178, isso aqui era essencial citar, obrigatório citar, com certeza estaria no espelho. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreos, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. Conceito da bandeira de favor, é importante trazer conceitos, lembrem, sempre está no espelho, que é navio registrado em país sem qualquer ligação com o armador. O cara tem lá uma bandeira de Bahamas, o navio nunca chegou em Bahamas, mas a bandeira é de lá, e algo do gênero, Nassau, etc, etc. E assim o faz para operacionalizar o registro em localidade que apresente menor leque de direitos trabalhistas, em patente ofensa aos dispositivos constitucionais da valorização do trabalho e as garantias laborais. Sexto, princípio do centro da gravidade, que prevê a aplicação da legislação onde estiver mais perto, onde o navio ficar mais, onde esses empregados desenvolverem mais suas tarefas. E, eventualmente, o artigo 3º da 7.064, que fala lá da aplicação por institutos, tá, da teoria, do conglobamento mitigado, blá, blá. Caso tenha interesse, poderia fazer por institutos. Então, esses aqui seriam os pontos que considero no espelho. Não vou entrar no cerne da questão, porque vou analisar no curso de atualização. Beleza? E daí, parágrafo de conclusão por derradeiro, tá? É o mais esquecido e, de certa forma, desnecessário, coitado dele. Se houver espaço, ótimo, concluir retomando a temática central. Isso aqui muita gente faz. Deixa eu só pegar um copo d'água. Isso aqui muita gente faz. Quer fazer um parágrafo conclusivo, mas muda completamente de assunto, acresce uma coisa que não tem muito a ver com a questão. Evita. Ou coloca mais um parágrafo de fundamentação, e daí pode inovar, pode trazer conteúdo, etc. Ou faz uma conclusão que apenas retome e não fica criando, trazendo uma coisa que esteja muito longe da temática, que não vai estar no espelho, etc. Caso contrário, não será um parágrafo conclusivo. E, por último, conclusões em casos práticos. Isso aqui é bastante importante, facilita muito para o examinador corrigir e fecha bem a questão. O que é conclusão em casos práticos? É o que eu chamo, quem é do curso sabe, de conclusão dispositival. Essa palavra é um neologismo, nem existe, mas em suma é fazer como se fosse um dispositivo numa questão de segunda fase. Desse modo, esse aqui eu nem lembro de qual rodada que é, acabei não colocando. Deste modo, eu julgaria procedentes em parte as pretensões de Bernardo, rejeitando o pedido do pagamento adicional de salubridade e deferindo as diferenças decorrentes da integração do salário por fora. Eu fiz um estudo de caso com dois pedidos, um era salário por fora, o outro era adicional de salubridade. Como a demanda foi ajuizada já sob a vigência da Lei 13.467, condenarei o autor ao pagamento dos honorários periciais, pois sucumbente no objeto da perícia. Isso aqui vai ser objeto de análise pelo Supremo também. Fixando o valor de acordo com a sua complexidade. E, por fim, condenaria ambas as partes ao pagamento de honorários de sucumbência, no percentual de 15% sobre a parte sucumbente de cada um, nos termos do 791A da CLT. Isso aqui também vai ser objeto de análise. Mas, enfim, ele fez em suma, um provimento final, como ele decidiria essa matéria, e daí resumiu bastante, facilita bastante para o examinador, que ao invés de ficar tendo que ter calma para ler, ele vai lá e fala, não, ele realmente indeferiu a insalubridade, pelo espelho era para indeferir mesmo, e ele deferiu o salário por fora. Ótimo, era isso para fazer. E conclusão para questões abertas, isso aqui vocês quase não vão fazer. Em regra, optem por fundamentação, tá? Ainda mais com 30 linhas só, é bem complexo. No MPT vocês não vão ter tempo, então é cada vez mais em desuso a conclusão, tá? Dessa forma, em razão da substituição da ADC, essa aqui é a rodada 160, uma rodada um pouquinho antiga também, pela prolatada no RE e tal, não é mais possível a utilização de reclamação direta ao STF contra a decisão de primeiro grau que reconhece a responsabilidade da administração pública pelo crédito de empregados terceirizados, mesmo sem a demonstração de culpa. Por força no disposto no artigo 988, parágrafo 5º 2, isso aqui foi acrescido no CPC depois, tá? É preciso que, primeiro, sejam esgotadas as instâncias inferiores. Essa resposta aqui eu vou falar de quem foi, essa aqui foi da Carol Assunção, hoje já magistrada também no TRT3, TRT da minha origem. Vou contar uma história bem engraçada com ela
eu fui aprovado em Minas Gerais, em 2014, e a Carol Assunção na época era estagiária, e ela foi despretensiosamente assistir uma prova oral. Eu não sabia disso, eu soube disso agora na minha fase oral. Daí, ela assistiu exatamente a minha prova. Ela se formou em Direito, se formou na faculdade, resolveu seguir a carreira da magistratura trabalhista, ela era estagiária lá, inclusive no TRT3. E daí foi procurar um curso de segunda fase, na época encontrou o meu, daí por coincidência ela começou a fazer. Ela ficou comigo os 3 anos da prática jurídica dela, desde 2015 a 2018. Daí passou no TRT4, foi para fazer oral, acho que vocês sabem, ela não pôde fazer, porque ela não tinha os 3 anos, e agora, graças a Deus, ela passou no Nacional. Então ela ficou comigo 3 anos e uns quebrados ali, porque depois que ela fez a sentença, e foi aprovada na sentença, ela continuou fazendo o curso de segunda fase ainda, que ela estava com medo de reprovar no oral, falei que ela não ia reprovar, foi super bem, inclusive, e foi a trajetória inteira. Daí quando eu fui dar o curso de fase oral, eu falei, inclusive eu fiz, a doutora Carol sabe, brinquei com ela, que eu fiz a prova oral dela, eu assisti essa prova oral, nossa, que coincidência, muito legal. E daí eu assisti a dela depois também. Agora sim, agora a parte 2, a gente vai fazer primeiro uma pequena revisão, que eu vou explicar os temas principais, depois um intervalo de 10 minutos e depois, porque vocês pediram, os simulados, tá? Muita gente está querendo, muita gente não quer nem a pau, mas alguns quiseram. E como isso aqui não é uma democracia, é uma ditadura, eu escolhi ter. No total vai ser 1h30 de tempo para responder. Eu segui o parâmetro do último concurso da magistratura, tá? Autorizada a consulta a textos legais. Quem não trouxe o VADMEC não tem problema, pode olhar no celular. Só peço daí que não consultem súmulas, façam como se estivessem fazendo mesmo. E doutrina, 30 linhas por resposta. A correção vai ser coletiva, não vai ser individual, não tenho como corrigir de todo mundo aqui na hora. Então eu vou explicar, eu vou trazer um espelho de correção, explicar por que eu coloquei aquilo no espelho, explicar por que isso constaria e explicar a matéria também. Beleza? Agora vamos só fazer uma revisão rapidinha. Sei que vocês estão cansados de me ouvir falar, mas a gente já começa a parte de prática. Lembrando, diferença, isso aqui é importante saber para ter método de estudo. Tem uma frase, meu irmão sabe, que eu gosto muito, que é Abraham Lincoln, né? Abraham Lincoln. Que fala que se eu tivesse 6 horas para cortar uma árvore, eu passaria 4 afiando meu machado e 2, de fato, batendo com ele na árvore. Isso é muito importante. Às vezes a gente estuda sem método, sem cronograma, sem objetivo. É um estudo muito perdido. Não é perdido, mas ele rende muito menos do que 1 hora de um estudo focado. Então saibam estabelecer um cronograma. Eu tinha meu cronograma de estudos, eu separava as matérias que eu fazia cada começo de semana. Eu separava 5 dias para questões objetivas e leitura de lei. E como que eu lia a lei? Só ler a gente não grava. Para mim não serve, é inservível mesmo. O que eu fazia? Eu comprava aquelas resmas de folha sulfite, resma aquela que tem 500 folhas, ia pegando uma a uma, abria o CPC. Daí começava a transcrever artigo 1º e transcrevia, artigo 2º e transcrevia. Eu fiz isso, eu transcrevi o CPC, não estou brincando, na minha época de 73, mas eu transcrevi ele por baixo umas 8 vezes, à mão. As primeiras vezes eu transcrevia todos os artigos, as primeiras 2 vezes. As outras eu transcrevia os artigos que eu ainda tinha certa dificuldade. Se cair no objetivo, essa pegadinha eu posso cair, daí eu transcrevia ele. Fiz isso com o FCPC, fiz isso com o caderno de súmulas, fiz isso com a Constituição, fiz isso com... Vocês têm tempo agora para fazer isso, então façam. Fiz isso com a CLT, fiz isso com todos esses diplomas e me facilitou demais. E fazer muita questão objetiva em 5 dias. Sobram 2 dias. 1 dia e meio eu fazia a segunda fase. Eu fazia só uma sentença por mês. Então, só um domingo por mês que eu separava para a sentença. Então, 1 dia e meio eu fazia para a segunda fase. Esse outro meio dia que restava, eu fazia muito planejamento. Eu sou muito metódico assim, com planejamento, etc. Eu sempre fui de colocar certinho no papel como eu queria fazer, etc, etc. Então, eu colocava no papel, eu quero fazer aqui essa semana tal matéria, eu vou estudar na segunda, tal matéria eu vou estudar terça, tal matéria eu vou estudar quarta. Então, eu separava ali 2, 3 horas para me planejar ao longo da semana. E não colocava também uma carga horária muito absurda que eu não conseguisse cumprir. Eu trabalhava, eu era servidor na época, eu era analista no TRT9, então não adianta a gente colocar às vezes uma carga horária porque a gente fica frustrado. E quando a gente fica frustrado com meta, a gente tende a desistir. Então coloca a menor e se você conseguir, faça o plus ali. Como eu fazia? Colocava lá, transcrever artigos tal a tal. Daí colocava embaixo. Plus, se desse tempo. Transcrever também artigos tal a tal.
Se eu não conseguisse, ótimo, a minha meta está batida, a meta que era factível. Se eu conseguisse, eu ficava muito mais motivado. Então isso é ótimo. Psicologicamente falando, é muito bom pra gente, tá? Então tentem fazer isso, ajuda bastante. Por isso que, voltando ao método, por isso que eu falo, é importante vocês lerem esse slide depois e relembrar de como estudar para cada um do tipo de prova, tá? Redação, expliquei para vocês a caneta, tentem pegar 0.5 ou 0.7 para deixar menos poluída. Rasuras, podem fazer como vocês acharem melhor, que por enquanto não tem edital mesmo, eu recomendo da forma que eu fazia, expliquei. Citação de doutrina não o façam, doutrinadores, perdão, não o façam. Evitar transcrever o enunciado. Utilizar a primeira pessoa com bastante restrição. Toma cuidado com pontuação, concordância verbo nominal, flexão verbal, grafia de palavras, vírgula, novo acordo ortográfico. Posicionamento, procurem se posicionar. Lembre de usar os conectivos, tá? Evitem adjetivações, principalmente carga emotiva. Latim, estrangeirismos. Brainstorm, a hora que vocês receberem, vocês vão ver que eu deixei meia folha para um rascunho. Esse rascunho, obviamente, vocês não vão fazer um rascunho, é para fazer só um brainstorm, tá bom? Tentem colocar isso lá. Daí fiz o exercício do brainstorm, depois estruturação de parágrafos, tentem fazer 5 parágrafos ali na média, 5 parágrafos com 6 linhas cada um. Parágrafos com apenas uma frase, evitar. Apresentação do assunto na introdução, tentem trazer na introdução conceito, menção normativa, análise histórica e evitar concluir na introdução. Vocês vão ver que tem um caso prático, não tragam a conclusão já na introdução. Daí fiz os exemplos, depois peguei os espelhos, o pequeno espelho do MPT, da questão 4, os espelhos da magistratura e por fim chegamos na conclusão. Beleza? Pessoal, agora 10 minutos cravados para a gente ter intervalo. Que horas são? Peraí, deixa eu pegar só o horário exato. Que horas são? 10h25. Tá, ó, vou dar 15 minutos então, pessoal. 10h26. Então 14 minutos.